Senhoras e senhores, um grande abraço. Estamos chegando com o nosso Olá Cast aqui na produtora de qualidade, de gabaritada, né, da Motiva Filmes. O cara dono tá aqui. E é sempre um prazer estar aí com vocês no nosso Olacast, o podcast. Hoje com uma baixa aqui, o nosso time, né? Infelizmente, o Vini Hockenbach, por compromissos assumidos anteriormente, não vai poder estar com a gente, mas eu e Murilo aqui vamos, né, fazer aquela jogada, cadenciando o jogo, até porque o nosso entrevistado de hoje, senhoras e senhores, é uma personalidade muito conhecida, um cara que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, além de ser meu amigo também, amigo aqui do Murilo também, e vai ser muito legal esse Olacast. Eu estou curioso para a gente começar a conversar com ele. Antes, deixa eu passar a bola aqui para o meu amigo. Guardem esse nome. Murilo Schmidt. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem, Wander. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje é um dia especial porque nós temos um convidado que ele é tão especial que ele ganhou um lado inteiro da mesa. Exatamente. Ele, né? O Vini já disse, não, eu vou fazer os meus compromissos para deixar esse lado somente para ele. Mas é um prazer estar mais uma vez aqui. Temos certeza que o assunto vai ser muito legal, a nossa conversa vai ser fora do ar, já foi produtiva e a partir de agora ainda mais. Mas como foi você que convidou, fique à vontade para apresentar nosso querido convidado. Obrigado, Murilo Schmidt. Pessoal, Renan, um abraço para você, Renan. O Renan é o seguinte, né? Tem que falar dele, porque senão o programa não vai ao ar. Né? O Renan, que é corintiano. Né? Muito bem, nosso convidado de hoje, senhoras e senhores, é advogado, empresário, ex-vice-prefeito, ex-vereador de Joinville, foi presidente da Fundação Cultural também, foi também em Brasília, deputado federal. É isso? É isso aí. Senhoras e senhores, recebemos aqui com prazer Rodrigo Coelho. Aí, meu irmão. Vossa Excelência. Obrigado, Wander, pelas palavras, pelo carinho. Obrigado, Murilo. Parabéns pelas instalações. Eu só acompanhava de longe, mas não tinha aqui ainda vindo visitar localmente. Então, parabéns, né, o espaço. Parabéns também ao Vini pelo lá, né, que é um grande portal aqui de Joinville, uma alegria. Mas eles não falaram porque que eu fiquei sozinho aqui. Porque muitos sabem um pouco. Meu apelido é Piu Piu, né? Quando era mais novo. Piu Piu, porque a cabecinha é um pouquinho fora do normal, né? É difícil achar um boné, um chapéu que caiba. Então, para a câmera caber aqui, né, só em mim, né? E do caso de vocês, pode uma câmerazinha já pega vocês dois, né? E no meu caso tem que ter uma especial, por isso que eu fiquei do lado de cá sozinho, né, para que a cabecinha ficasse. Cada um nas suas defesas. Já temos um corte, eu acho. Já temos um corte. Não, mas eu também tô meio gordinho, só de drone para pegar o corpo inteiro. Então, rapaz, o inverno judia da gente, né? Vem verão, vem verão. Verão, né? Muito bem, quero saudar aqui, ele não está aparecendo, mas está fazendo aqui os bastidores também, o nosso Gilson Cidral. É isso aí. Cidral é gente boa, hein? Gilson! É primo. Nessa escalada. O Gilson, que é um assessor, né? Amigo, assessor também do Rodrigo há muito tempo e é uma pessoa também da maior qualidade, um ser humano fantástico. E também tem um carinho, respeito aí pelo nosso Gilson Cidral. Você viu que ele chegou aqui, até dá para enganar, pareceu que o jogador de basquete ou aquele meio atacante de vôlei ali, meio armador ali, o levantador, não, né? Mas o cara é ponta de rede. Ponta de rede. Gente boníssima, Gilson é das antigas aí. Vamos lá, vamos começar, Rodrigo. Você fez a faculdade de Direito aonde mesmo? Na UFSC, Na UFSC. Em Florianópolis. Né? Em que ano foi? Eu comecei em 98, né? Lá dividido em 2 semestres, né? 98-1, que chamava, e me formei no final de 2002. Né? A formatura foi início de 2003, então fiz agora 21 anos de formado. Né? 21 anos de formado.
E ali no escritório, ali o manager ali mesmo é o seu pai, né? Meu pai, né, Coelho Neto. Conhecidíssimo também. Também teve a chance de ser vereador 2 vezes em Joinville, deputado estadual. Meu pai está com o escritório já desde 97, então há 27 anos. E meu irmão também está lá, minha prima, família, são 8 advogados lá, alguns estagiários, secretárias também. Mais focado na área previdenciária, a gente faz outras áreas do direito também, mas mais focado na questão previdenciária. Então, há 27 anos me formei em 2003, fiquei até 2012, quando foi a eleição para vice-prefeito, né? Depois de 2012 até 2022, eu fiquei na política, foram 10 anos, e daí, quando acabou o mandato em janeiro de 23, eu voltei para o escritório, estou nesse 1 ano e meio focado totalmente, integralmente na labuta. Mas, assim, a gente tem escutado aqui nas nossas conversas muitas pessoas falando sobre família, né? Sobre os exemplos que traz de casa e tudo isso. E vê um cara que tem seguido os passos do pai, né? Foi fazer direito já porque o pai era advogado, foi ser político porque o pai também foi político. Isso vem dentro de casa mesmo, Rodrigo? É muito difícil, né? A gente não ter essa influência, né? Claro que acontece. Meu pai foi, né, na época, não tinha exemplos na família, né? Meu pai foi em 72 candidato, era o Luiz Henrique prefeito a primeira vez, né, de Joinville. Em 76 ele foi à reeleição. Desculpa, em 72 era o Pedro Ivo candidato a prefeito, né? Se elegeu pelo MDB. Depois, em 76 foi o Luiz Henrique, a primeira eleição dele de prefeito. E em 82 ele foi a deputado estadual. Eu tinha 2 anos, então eu acompanhei pouco. Ele ficou até 86. Foi no primeiro governo do Espírito Amin, né? Lá na década de 80, quando teve aquelas enchentes grandes. Blumenau, né? Aquela região, né? E daí eu acompanhava depois, tinha muita proximidade com o saudoso senador Luiz Henrique. Então, quando eu nasci, meu pai era vereador, depois foi deputado, e é normal ter essa influência em casa, isso com certeza, né? Está no sangue, a vontade de seguir, né, no direito. Ele também se formou na UFSC na época. E depois, né, natural ter o escritório, que é muito difícil você iniciar a advocacia, assim, chegar a abrir uma porta, né? O mercado jurídico está bastante saturado, né? São várias faculdades de direito. Quando eu fazia na UFSC é porque tinha uma ou outra opção em Joinville. Hoje tem 6 faculdades de direito aqui, né? E são vários advogados entrando, bacharéis em direito, tem que fazer a prova do OAB, claro, né? Ou concurso para juiz, delegado, enfim. Mas acabou saturando um pouco o mercado jurídico. Então, tendo a chance de você ter já um escritório montado, com certeza facilita e muito, né? Assim como também a entrada na política, né? Em 2012, que eu ia vereador, natural, a entrada da política, mas houve uma proximidade, um convite para, então, na época, compor com então também pré-candidato tudo dele, né? Isso foi em 2012? 12, né? 2012, 12. E você chegou chegando, né? Eu tinha montado um movimento, eu estava na CDL Jovem, fui lojista também. Sim. Eu fui lojista, tive loja de roupas durante 8 anos e participei da CDL Jovem um bom tempo, da CDL Joinville. E na época a gente montou o movimento Renova Joinville para incentivar os jovens a participarem da política, fazer o seu título eleitoral. Tinha sido na eleição anterior poucos deputados, assim como aconteceu agora, né? Poucos deputados tinham sido eleitos por Joinville e região. E aí fizemos esse movimento, num desgaste que havia do governo, na época, né? O governo Carlito era o prefeito. E eu era afiliado ao PDT, e tinha uma proximidade na época, uma simpatia pela escola em tempo integral, pela educação como grande bandeira, né? E na época o vice-prefeito era o Rodrigo Bornton, né? Tinha sido vice-prefeito. E eu me coloquei à disposição de ser candidato, mas em 2008 não deu certo, estava focado no escritório, e daí em 2012, com a proximidade com o Luiz Henrique, eu na verdade eu não conhecia o Udo, não dispensava, eu não conhecia o Udo dele pessoalmente, tinha muito pouco contato assim, de encontrar ele em uma ocasião ou outra, tinha proximidade com o Luiz Henrique, só ele para imaginar que um empresário, um senhor de idade, né, tanto que o Udo fez 70 anos no dia da eleição, dia da vitória, em 2012, ele está com 82 praticamente, né? E eu tinha 32 na época, então eu tinha idade praticamente para ser até meu avô, né? E só o Luiz Henrique para imaginar que essa chapa podia dar certo, um empresário, nunca tinha sido candidato, e um advogado, né, trabalhista, previdenciário, jovem, compor essa chapa.
que, enfim, né, na época o Tebal estava na frente, o próprio Kennedy, que foi para o segundo turno, né? Sim. Carlito estava no governo, mas havia um desgaste. Mas havia uma força, né? O governo Lula era um governo federal, enfim. Mas, enfim, fomos para o segundo turno, começamos com 4%, 5%, e no segundo turno a eleição bem apertada, com o Kennedy com uma facilidade de comunicação muito forte, né? E o Udo um pouco mais tímido, mas, enfim, né? Deu certo. E nesse período como vice-prefeito, eu também assumi a Fundação Cultural. Eu fiquei quase os 4 anos, 3 anos e meio, né, na Fundação Cultural, porque eu tive que sair para poder concorrer a vereador em 2016. Né? A gente nem falava muito de meme na época, mas eu acho que o Kennedy foi o primeiro meme político, né? Dá para fazer? Dá para fazer, né? Foi naquele segundo turno que as coisas começaram a... Clary Kennedy Nunes vai um dia estar presente aqui com a gente. E agora, recentemente, ele usou esse dá para fazer, viu como dava para fazer algumas coisas que ele falava lá atrás que aconteceram. Sabe? Política é isso, né? Cíclica, né? Que aquela foi a primeira eleição... em que a rede social estava forte, assim. Depois do Barack Obama já, né? O Facebook, eu me lembro, né? Nós tínhamos já uma atuação. Sim. Porque antes era muito forte TV, né? Trabalho, claro, de rua, caminhadas, carreatas, Henrique adorava, né? Soltar foguete, fazer aquelas caminhadas longas. Ainda era possível placas naquele período, né? É verdade. O saudoso Luiz Henrique fazia muito isso, né? De caminhadas, né? Eu trabalhei na campanha dele quando ele foi prefeito novamente, que foi em... Foi 96. Em 96. Tinha muito comício na época, né? Sim. Tinha muito showmício também, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa campanha, ser um dos apresentadores. Nós éramos em 4, acabou ficando só eu. O desgaste foi grande. Mas eu aprendi muito. Você falou do Luiz Henrique, não tem como a gente deixar de falar, né? O cara é uma coisa impressionante, uma máquina, né, de pensamento, de... Dormia pouco, tinha uma memória que lembrava o nome das pessoas. Cara, é incrível, né? Sem dúvida foi um maior líder, né? Da história, assim. Eu tive a chance de conviver muito próximo a ele nos últimos anos, né? Eu lembro. Antes dele falecer, até porque era vice, e acabou tendo um atrito dele com o próprio prefeito Udo, né? Ele era senador, enfim. E eu me aproximei muito, até por estar na Fundação Cultural e ser o responsável por dar o apoio total ao Bolshoi, que não vinha com apoio grande do governo Carlito, pelo contrário, até porque havia essa rixa política. E o Bolshoi foi o grande legado dele. Claro que ele construiu 100 eventos, fez várias obras na cidade, mas o carinho que ele tinha pelo Bolshoi era um negócio impressionante, né? E eu passei a admirar muito e conhecer mais de perto o Bolshoi. Então eu estava muito nesse contato também em Brasília, né, que o prefeito na época não tinha esse perfil de ir a Brasília, de buscar recursos. As portas abertas, como dizia o saudoso Luiz Henrique. Como ele sempre falava, e realmente assim que aproveitar, nós tínhamos Tebaldi como deputado federal, Mauro Mariani, que também era uma força política muito grande, né? Muito grande. E o Luiz Henrique era, né, o líder maior, que era senador da República. E depois teve, né, o impeachment da Dilma, teve o Temer como presidente, mas ainda que o governo MDB tinha o Ministério do Turismo, tinha vários ministérios lá que tinham que aproveitar isso. Não importa qual era a bandeira partidária, o que importava era Joinville. E ele sempre falava essa frase, né? Acabou a eleição, enrola essas bandeiras. Sim, verdade. Partidárias, nossa bandeira agora é Joinville. Então nós tínhamos que fazer isso. E o prefeito tinha mais perfil de ficar no gabinete, né, algumas visitas, né, aos bairros, aos postos de saúde, escolas, enfim, mas ele não tinha esse perfil de circular. Não era tão popular, né? Ele que falava muito que ele era um caixeiro viajante, levava Joinville, né, Brasil e mundo afora, e é verdade mesmo. Ele estava no cenário nacional sempre, né, internacional, ele fez os convênios de cidades irmãs, que tinha que buscar recursos fora, financiamentos e assim por diante. Ou mesmo o financiamento internacional passa pelo Senado, por exemplo. Exatamente. A sua aprovação. E tem que estar lá, porque são 5 mil municípios. O pessoal fala assim, não, mas hoje é tudo digital, tudo eletrônico, você manda por... Mas assim, a gente tá tão e lá também em Brasília, né, é tanto e-mail que recebem, é tanta informação digital, tanto WhatsApp, que nada substitui contato pessoal, né? O Murilo agora está em campanha, sabe disso. Claro que é importantíssimo ter um digital forte, né?
Mas o povo quer cumprimentar, ele quer abraçar, ele quer sentir, quer ver quem é a pessoa que está por trás daquele vídeo. Humanizar, né? Humanizar isso aí. E isso agora na busca de recursos também, porque são 5 mil municípios, tá tudo bem, Joinville é a maior cidade do estado, tá, mas não é assim. Se não tiver ninguém lá, tanto que na época, eu fui uma das meus atritos que eu tive com o Udo, que Joinville tinha um escritório em Brasília, né, na sede da Confederação Nacional de Municípios. E o Udo, no primeiro 5, 6 meses, foi lá, conheceu a estrutura. E era só uma funcionária que se eu não me recordo, se eu não estou me enganado, ela era até concursada da prefeitura e tinha se mudado para lá por algum motivo pessoal. Então, o custo que ela tinha era só pagar um valor a mais, né? Então, não tinha um custo maior, o aluguel lá era baratíssimo. E tinha um carrinho mesmo, que era um Voyage ainda. Voyage? Voyage, 2013, já estava. Era um carro velho. Relíquia. E em custo mínimo, assim, para o Joinville, não dava 10 mil reais por mês isso aí. E o Udo foi lá e fechou esse escritório, né, que tinha lá em Brasília, para poder fazer todo esse trabalho. E vê só, né, Luiz Henrique, Pedro Ivo, Tebaldi, Vitti Freit, que eram pessoas que tinham muito mais um perfil, né, de atuação lá, mantiveram. Eu me lembro que o Orlando Rosca, né, que é irmão do Raulino, ficou um bom tempo como secretário lá de Joinville, lá em Brasília. Depois o Luiz Henrique, como governador, criou a embaixada de Santa Catarina lá, fazia eventos quase que semanais nas embaixadas mesmo, para fazer esse convênio com os países. Levava o network de hoje, né? Levava os deputados, os senadores, os ministros, levava a empadinha do IER, que me lembro, saía de manhã cedinho, chegava quentinha a empadinha lá. Depois fizeram aquela empadinha que podia só esquentar. Levava quantas vezes assadores de carne aqui para a sala. Maracujá Joinville, certo? Maracujá Joinville, tinha tudo, né? Boa. São gestos pequenos que o pessoal faz, mas que marcam, né? Marca e que não é nada de errado. Pelo contrário, você divulgar a cidade, levar um presentinho. Tinha na época, antigamente, o chocolate caseiro Joinville, né? Do seu Laércio Becausi, e levava o chocolate, dava o pessoal, levava as cucas. Depois a gente descobriu lá, né, que tinha uma senhora de Brusque que morava em Brasília e fazia as cucas iguais às nossas aqui. A gente contratava para levar para o pessoal. E tinha que levar o chineque, né? Já que já tinha cuca. O prefeito Adriano foi recentemente no Pânico e levou cervejas, né? De várias marcas aqui da cidade. Então são as nossas marcas, né? Tem que valorizar. Né? São gestos pequenos que fazem parte e que precisa ter isso aí para poder marcar e buscar recursos. E Joinville tem que voltar ao mapa. Porque grande parte do que a gente envia para Brasília de recursos, que a gente paga de imposto diariamente, nós todos, fica lá. Ou em Florianópolis uma parte, volta muito pouco para o município. E se não for lá buscar, não vai vir assim, porque não mandar para Joinville. Não, tem que ter alguém lá batendo na porta, brigando pela cidade. Mas vamos na cronologia. Então, por favor. O homem é vice-prefeito e vai a vereador. A tendência talvez fosse disputar como prefeito, né, ou vice, repetir, talvez numa chapa, mas dá talvez um passo para trás para ser vereador. Foi uma estratégia muito bem pensada, porque lá na frente a gente viu um resultado acontecer. Mas como é que foi para você tomar essa decisão, Rodrigo? É bom quando a gente aprende com o erro dos outros, né? Porque o que aconteceu? 4 anos antes, o Rodrigo Born era vice e tinha brigado com o Luiz Henrique, né, porque ele queria ser o candidato do MDB. E ele acabou indo para o PDT. Né? O Luiz Henrique trouxe o Mauro Marini para cá, em 2008. Lembro, verdade. O Mauro Marini ficou em 4º, 5º, não lembro, né? Mas fez uma votação bem abaixo do que ele esperava. Mas o Mauro Marini, que fazia 4, 5 mil votos para federal em Joinville, começou a fazer 25, 30 mil. Né? Se não muito mais conhecido. Eu digo que o Rodrigo Born, naquela de brigar com o Luiz Henrique, que o crédito preferencial era o Darcy, que acabou sendo a composição que acabou acontecendo lá em 2008, devido ao Tebaldi, o Fábio D'Alonso de vice, enfim. Você lembra bem disso aí também. Ele acabou disputando, ficou em 5º lugar. Não era a vez dele. Ele tinha que a vereador também, ia ser certamente o mais votado, né? E depois pudesse vir a deputado estadual ou a prefeito. Em 2016, houve uma disputa partidária, né? Eu tinha a intenção de ir à reeleição com prefeitura, era o mais natural, né? Apesar dos atritos que a gente teve, mas é natural, de uma relação até de uma pessoa com diferença de idade grande, mas a gente nunca brigou. E o Udo nunca discutimos, nunca tivemos. Eu até evitei que chegasse a esse ponto, mas havia divergências naturais. Então eu ia à reeleição como vice, depois ia a deputado estadual, enfim. Mas houve uma questão partidária já envolvendo 2018.
que eu acabei sendo uma das vítimas. Por exemplo, eu filiei, abonei a ficha de filiação ao PSB, já estava no PSB, do Dr. Ninfo Koenig. O Ninfo, eu filiei o Ninfo ao PSB. A dona Iracema do Retalho, eu filiei ao PSB. E tantos outros candidatos a vereador. E eu acabei depois lá em junho, sabendo que o PSB ia ter intervenção, né, da Executiva Nacional, que não ia apoiar o candidato tudo dele, tive que ir a vereador. Ou eu ficava assim, ou eu concorria a prefeito contra... Eu tinha essa garantia, podia concorrer a prefeito. Mas como é que eu ia prefeito contra uma pessoa, no caso Udo, até pelo respeito que eu tinha a ele, apesar das divergências... Muito bem pensado, hein? Né, se eu era vice-prefeito até dezembro. Exatamente. Né, e o que aconteceu agora com o Nelson Coelho também. Ele foi prefeito, o Udo finalizou o mandato, mas não era a vez dele. Né, o candidato era o Fernando Krelling. Perdeu, tudo bem, ficou em terceiro, mas fez uma eleição muito melhor do que a do comandante Coelho, que forçou uma eleição a prefeito que não era o momento dele. Então eu não tinha me preparado para sair a prefeito. Aí a pessoa pensa que é brincadeira, uma eleição, não é? A vereador é complicadíssima, a prefeito é uma outra pegada. Eu peguei vou a vereador e tive que concorrer contra aquelas pessoas que eu tinha acabado de me filiar ao partido, né? Mas eles acabaram entendendo a situação, né? Não podia ficar sem mandato, porque político sem mandato é igual peixe fora da água. Essa é uma dura realidade. Eu vou a vereador. Uma eleição dificílima, porque eu tinha pouco tempo, eu não tinha preparado os 4 anos. E foi uma nominata que o PSB criou naquele ano. Exatamente. Foi o Dr. Ninfo, Dr. Rodrigo, Iracema do Retalho, João Luiz Trigotti, o Vander Soares, meu colega lá do Boa Vista. O Paraíba. O João Rinaldi. Não, olha, um timaço, hein? Gilberto Leal. O Gilberto, hoje secretário de governo. Exatamente. É verdade. Gilberto Leal, tinha muita gente boa. O Tucano foi candidato, muita gente. Foi uma baita nominata. Baita nominata. Então fizemos 3 vereadores. Depois do MDB fomos nós, né? Fizemos 3. Uma baita nominata. O Chico Zemian, também do Vila Nova. Sim. O Chico chegou a assumir, inclusive, é segundo suplente. Eu peguei e fui a vereador e fiz 4.406 votos, fui o 6º mais votado e foquei na Câmara, que eu me realizei bastante, porque muitas das ideias que eu tinha como vice-prefeito que não consegui colocar em prática, eu coloquei como vereador. De respeito ao dinheiro público, de cortar os gastos, os vereadores haviam um uso absurdo de áreas, né? Veio a discussão do Uber, dos aplicativos na época, né? O prefeito veio com a proposta de aumentar impostos. A COSIP fez uma convocação extraordinária em janeiro para aumentar a COSIP, que é a antiga taxa de iluminação pública, nós era contra, tinha prometido não aumentar impostos, é a bandeira de qualquer candidato que defenda o empreendedorismo, né? E depois veio a questão de aumentar o ISS também, que atingir fortemente os prestadores de serviço. Então a gente conseguiu barrar isso aí. Depois teve a votação do fim da Fundação 25 de Julho, da Fundamas, e tantas outras coisas que a gente acabou tendo uma atuação em destaque naquela legislatura, que nos deram a condição de se colocar como pré-candidato a deputado. Eu ia estadual, natural, né? O vereador vai estadual. Só que nós já tínhamos um deputado estadual que era o Patrício Destro, do PSB. E ele, tanto que uma história que poucos sabem, o Alisson Júnior, nosso vereador, que Deus o abençoe, para que logo volte, né, saia do hospital e volte a atuar, né? Ele está no mandato de vereador. Ele foi candidato a deputado estadual naquela eleição, em 2018. E ele queria se filiar ao PSB, até porque eu sempre tive uma ligação muito, muito boa com o Alisson, né? A gente fez a RAP junto, depois uma participação no Renova BR também. Só que o Patrício não deixou, né? A gente foi até Florianópolis, não, eu quero que seja candidato único em Joinville, porque... Acho que ele foi pela rede daí, né? Naquela eleição ele foi pelo Podemos daí. Ah, é? Porque o Podemos estava coligado, vê como é o destino. Depois eu fui Podemos, né? E nem imaginava isso aí. Porque o Podemos estava... Na época podia coligação, né? Hoje não pode mais. Porque na época o Podemos estava coligado ao PSB. A rede ele foi, acho que, a vereador, se não me engano, na eleição antes ou depois. Então. Mas ele foi pelo Podemos, que não ficou muito feliz, confortável, né? Mas então, nós estamos coligados juntos e tal. E o Patrício concorreu sozinho naquela eleição, e por Joinville, pelo PSB, acho que até pensamento correto, acho que é errado os partidos lançarem muitos candidatos, enfim. Mas tinha toda a condição, né, especial do Alisson e a atuação dele mais focada também na rede social, né? E uma bandeira forte de inovação. Mas ele foi daí pelo Podemos. Aí ele é a doutora Marilisa.
Marilisa, bem... Que engraçado. A doutora Marilisa também foi candidata naquela eleição em 2018 a deputada estadual pelo Podemos. Então foi a doutora Marilisa. Vice-governadora. Hoje é vice-governadora. Vice-governadora. Então a doutora Marilisa, tanto que fiz dobradinha com os três, né? Com o Patrício, com a doutora Marilisa e com o Alisson, porque nós tinha essa parceria de coligação da nominata, né? Eles foram estadual. Eu falei, eu vou a federal. Por que eu fui a federal? O Tebaldi vinha já um desgaste, né? Diminuindo a votação dele. E o doutor Xuxo, em 2014, tinha ido a deputado federal e tinha feito 28 mil votos em Joinville. E ele foi a prefeito em 2016 e fez 5 mil votos para prefeito. Ele não ia ser candidato aquele ano. E ninguém ia ser candidato, alguém que tivesse uma votação parecida com a dele. Falei, eu vou a federal, que abriu um vácuo aqui. Sim. O Mauro, que fazia 20 e poucos mil votos em Joinville, ia a governador, como foi realmente. E tem um espaço aqui, né? E não deu outra. O Tebaldi caiu a votação dele bastante, de 60 mil para 30 e poucos mil votos. E eu fiz 28 em Joinville e 15 fora. E consegui na coligação daí ser eleito deputado federal, 43 mil votos. A coligação que elegeu 2, eu e o Hélio Costa na época, que fez mais de 150 mil votos. Né? E do Novo ele elegeu o Gilson Mar com 28 e pouquinho. Não chegou nem a 30 mil. Né? E depois agora ele fez uma votação expressiva, quase 80 e poucos mil votos. Né? Uhum. Então, cada eleição é uma eleição. Né? Tem uma frase antiga do Tancredo que diz: votos você não tem, votos você teve. Né? Votos você teve. Então, cada eleição é uma eleição. E essa foi a prova mesmo. Em 2018 eu assumi o mandato de deputado federal, que foi um grande prazer, uma grande honra. Naquela eleição, Joinville elegeu 3. Né? Nós, o Darcy de Matos e o Coronel Armando. Aí depois você tentou novamente a reeleição. E a gente tem que fazer essa pergunta, Rodrigo, porque as pessoas, sabendo que você vinha aqui, não tem, é inevitável, né? Então, essa é uma das perguntas que eu vou fazer para você. O que aconteceu? Porque você estava muito bem cotado na última eleição. Tinha-se já como reeleição praticamente garantida. A população de Joinville, as pessoas te conhecem. Eu, pelo menos, sentia isso nos meios de comunicação. E para mim, e para muita gente, foi uma surpresa muito grande quando saiu ali a lista e aí você estava fora. O que aconteceu hoje, mais tranquilamente, cabeça mais no lugar, digamos assim, sem o fluxo do período eleitoral? O que você acha que pode ter acontecido? Porque, como você mesmo disse, né, o saudoso Tancredo falava que votos você teve já, né? Então, cada eleição é uma eleição diferente da outra. No que você pode associar isso para a gente, para quem está nos acompanhando aqui no LaCast? Sem dúvida, Wander, foi um somatório de situações, né? Quando você ganha, você acaba ofuscando, né, os problemas que acontecem numa campanha, né? Mas quando você perde, aí se evidencia esses problemas e você acaba tentando achar culpados, né? Uhum. Eu aumentei a minha votação, fui um dos poucos Sim. deputados que aumentou a votação. A maior parte diminuiu. Então eu aumentei. Fui mais votado em Joinville, com 35 mil votos. Fui mais votado do partido. Só que a legislação, assim como me beneficiou em 2018, né, ela não elege os mais votados. A legislação nossa exige que o partido faça um quociente. Por isso que se chama eleição proporcional. Proporcional. Se fosse uma eleição majoritária, né, os mais votados, 16, no caso federais, se elegeriam. Né? No caso do vereador, 19, mas não é assim. O partido tem que fazer o número mínimo de votos. E o Podemos, até por não estar... a eleição foi muito polarizada, né? Então esse também foi um dos grandes motivos. O Podemos não estava nem com a esquerda e nem com o Bolsonaro. O Podemos estava solto naquela eleição, porque tinha aceitado a filiação do Sérgio Moro. Não sei se vocês lembram, o Sérgio Moro se filiou ao Podemos, fez um anúncio de pré-candidatura. Só que eu fui lá e foi que ia percorrer o Brasil para fazer uma pré-campanha e o Moro tinha um problema, que ele era odiado tanto pela esquerda quanto pelos bolsonaristas, porque ele saiu do governo, né, atirando, pegando pesado, e ia presidente contra o Bolsonaro. Então ele começou a virar a vidraça. E sem mandato foi pior ainda. Ele se acuou. Né? Eu era muito próximo ao senador Álvaro Dias
que tinha sido o fiador da filiação dele ao Podemos. Eu falei, senador, ele não está com cara de candidato. O senhor foi candidato em 2018, né? E está percorrendo o Brasil aí, não está como candidato. Fui lançar um livro, né? A história dele e tal. Tinha feito uma agenda de visitar todas as capitais, visitou acho que 4 ou 5 capitais, né? E fazia agendas assim muito reservadas, né? O cara não é candidato. Não deu outra. Chegou o quê? 3 dias antes do prazo final de filiação, que acho que na época era 4 de abril, o Moro anuncia pela televisão, sem avisar ninguém do partido, nem a presidente nacional do partido, muito menos o Álvaro Dias, que não ia ser candidato, ia se filiar à União Brasil e candidato a Senado por São Paulo. E daí, quando foi registrar a candidatura, domicílio eleitoral, que vocês dizem também que a pessoa esteja morando 6 meses no local, no estado, na cidade em que vai ser candidato, o TRE não aceitou a filiação dele, dizendo que ele morava em Curitiba, mas aceitou da esposa dele. Tanto que a esposa dele se elegeu deputado federal por São Paulo, e o Moro trabalhava em Brasília, porque foi ministro lá, tinha escritório lá, começou a atuar, foi para fora um tempo, enfim, mas não morava em Curitiba. Né? E se morasse, morava com a esposa, né? Não eram separados, né? Estavam casados, como estão até hoje. Mas foi um baque, porque daí ele foi candidato a senador no Paraná, numa vaga só, que é assinada aquela vez, contra o Álvaro Dias. E nessa pré-campanha, o que aconteceu? As pessoas que estavam no Podemos saíram, porque ou a pessoa era Bolsonaro, porque na política tu não pode ficar em cima do muro. Sim. Na política tem que ter posição. Tu pode pagar um preço alto por isso, pode até errar, mas a pior coisa é ficar em cima do muro, como dizem, né, os nossos mais antigos. É o jargão popular, né? Eu falei, leva pé dos dois lados. Quem está em cima do muro leva pé dos dois lados. Você assume um lado. E a maior parte, 99% do Podemos, era Bolsonaro. Né? Só que daí as pessoas, como é que eu vou na minha cidade pedir voto com o Sérgio Moro? E a pessoa ia sair do partido, não conseguia montar chapa, não conseguia montar no Inata. Só que eu era muito grato ao Podemos, porque eu tive a desavença com o PSB devido à reforma da Previdência. A maior parte do pessoal nosso do Podemos, Paulinho Bornaus, prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, prefeito de Blumenau, Mário, a maior parte tinha ido para o Podemos. E eu não ia, fiquei na época sem participar de comissões, sem poder falar na tribuna, no tempo do partido, e o Podemos que me acolheu lá em Brasília. Tem de outros partidos também, mas o Podemos foi o que mais me deu a atenção e espaço que é necessário que os partidos têm lá em Brasília. Então eu não podia fazer nada contrário, tinha que fortalecer o Podemos. Mas eu fiquei naquela situação também, e todos sabiam desde o início que eu era, e Santa Catarina, o estado mais bolsonarista, eu era Bolsonaro. E eu tinha essa convicção interna de que o Moro não ia ser candidato a presidente da República, não foi, como não foi mesmo. Daí as pessoas saíram do partido, né, poucos se filiaram, e aconteceu disso de a chapa ficar muito aquém, né, daquela que a gente esperava ter para eleger 1 até 2 federais. Daí a eleição, foi para a eleição, claro que eu era Bolsonaro, a maior parte do pessoal. E, enfim, resumindo a história, além de tudo isso, a eleição polarizada, o Bolsonaro resolve, né, terminar a eleição em motociata aqui um dia antes da eleição, estava aqui, né? Você foi candidato também, você lembra? A cidade parou, né? A cidade lembro parou. Disso. A cidade parou e você via os teus votos indo junto naquela motociata, apesar de ter ido na motociata, enfim, participado, eu fazia parte da base, defendia o governo, mas não era aquele cara que votava cegamente em todas as posições, eu discordava em várias, mas eu até paguei o preço alto por ter defendido, né, o governo, um PSB, que eu não tinha sido eleito, mas eu defendia e todos sabiam disso, né? Mas o pessoal queria votar o quê? No 22. Era 22. E aconteceu por exemplo, o Carol Detoni, minha amiga, baita deputada, hoje presidente da CCJ, que só apareceu em Joinville no dia da motociata, fez 10 mil votos em Joinville, federal. O Chiodini de Jaraguá, que é aqui do lado, fez 5. Júlia Zanata, que não tinha feito 5 mil votos para prefeito de Criciúma em 2020, fez 7 mil votos em Joinville para o federal. Em 2022. Quando o D'Alonso fez 5, o Aragão fez 5, que é daqui. Né? Zé Trovão, que é uma pessoa que poucos conheciam, a maior parte do pessoal que eu conversava, né, não acreditavam na eleição dele, até pelo perfil, né, muito belicoso que ele tem, estava com tornozeleira eletrônica, enfim, mas tinha ficado conhecido naquela greve dos caminhoneiros, mas se registrou como candidato por Joinville pelo PL e fez 20 mil votos aqui, que tirou daí a vaga, em especial, do Coronel Armando, que era uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi na casa dele, um cara muito fiel, mas um perfil mais moderado, não tinha um perfil de confronto, né, que era típico
o pessoal que era mais à direita do PL, perdeu a vaga para o Zé Trovão. E o Darcy também faltou 1.200 votos para ele se eleger. E no meu caso, faltaram 6 mil votos na legenda. Então, era em torno de 200 mil votos o quociente partidário para fazer um, né? E o nosso partido fez 194 mil. Então, faltaram 6 mil votos. Ou eu fazia mais 6 mil votos, né? Ou fez 57 ao total. Ou o partido lá, os 17 candidatos, cada um fazia 500, 600 votos a mais, poderiam somar e fazer a legenda. Qual foi o total de votos que você fez? 57 mil. É voto, hein? É muito voto. É muito voto, gente. É muito voto. E mesmo assim... Dá 3 arenas Joinville lotadas. Olha aí. Mais ou menos. Por aí. E assim, os 2 mais votados daquela eleição, que foram o Rodrigo e a delegada Tânia, não se elegeram. Não se elegeram. E o Zé Trovão, que não se elegeu por Joinville, acabou se elegendo, né? Foi muito atípico, assim. Nós estávamos nas ruas naquele dia, um dia antes da eleição. E o Bolsonaro podia ir para São Paulo, para Minas Gerais, para um grande centro. Ele vem carregar o safe na moto aqui em Joinville, e daí agora, né? Então, foi realmente muito diferente aquela eleição ali. O que decidiu foi coeficiente. Coeficiente, né? No caso dele foi coeficiente. Claro que não digo que, né, foi aquele dia, mas foi, como eu falei, foi um somatório de situações que aconteceram isso, né? Que somaram a onda. Só fala que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Em Santa Catarina aconteceu, né? O antigo PSL de 2018 tinha feito 4 federais e 6 estaduais, né, se não me engano. Pulou para 6 federais, do PL já, e para 11 deputados estaduais. Mas as pessoas às vezes não se dão conta, sabe, da importância de bons legisladores que vão atuar em favor da cidade, bons vereadores ou bons deputados. A quantidade de emenda que um deputado federal pode trazer contribui com o município. Claro que sim. Né? A quantidade de deputados que a gente elege por um determinado partido vai dizer quanto que esse cara vai receber de fundo eleitoral, quanto tempo vai ter de TV. A eleição federal ela é muito importante. E aí, às vezes, tu olha para uma sessão da Câmara dos Deputados, parece a escolinha do professor Raimundo. É um de chapéu, outro de cocar, outro um homem que é mulher e tu não sabe direito identificar. Sabe, é uma coisa... É a escolinha do professor Raimundo, muitas vezes, assim. Então, é esquisito ver. As pessoas não votam pelo que elas são capazes de fazer, mas pelo que elas representam. Mas é importante, Murilo, aquela eleição, que era um fenômeno que já acontecia, mas se intensificou mais ainda. Arredondando, Joinville tinha 400 mil eleitores em 2022. 400 mil eleitores. 102 mil votos foram branco, nulo e abstenção. 102 mil, ou seja, um quarto. Mais 101 mil, ou 100 mil e poucos mil votos, foram para candidatos de fora. Paraquedas. Candidatos de fora. Então, dos 400 mil, sobrou 200. A federal tinha 32 candidatos a federal de Joinville, fora os da região. Mas de Joinville, registrado pelos partidos. A estadual tinha 50 e pouco, né? 60, Então você faz um cálculo simples. 200 mil votos dividido por 30, dá 6 mil votos para cada um. Claro que um vai fazer mais, outro vai fazer menos, natural, isso aí. Mas nesse cálculo não elege ninguém. E por pouco, tanto que o Zé Trovão se elegeu por fora, não foi por Joinville. Ele fez votos, 50 mil votos fora. Então aconteceu isso. Então eu fiz uma votação boa, fui mais votado. Mas tinha muitos candidatos. Esse é um erro que a gente comete, os partidos cometem, a cidade como um todo, de não fazer uma campanha que eu penso que agora as entidades estão mais conscientes, estão acabando essa eleição, eu penso que eles vão iniciar e vão votar forte, aquela campanha vote certo, vote para o Joinville. Não pode ser uma campanha tímida assim de 10 dias lá, colocar atrás dos ônibus ou algum outdoor lá, vote. Não deu resultado. Vote pela região, não. Até porque o Joinville recebe muita gente de fora, o Joinville é acolhedora, né, tem muita gente de fora aqui. Então é natural que a pessoa às vezes vote em algum familiar, algum conhecido que seja de fora. Mas não sabe, enquanto a lei não é alterada, né, a lei que o Zico falava tanto, né, que é a reforma do Pacto Federativo, que é deixar o recurso na cidade, no Estado, enquanto isso não é alterado, enquanto não tiver o voto distrital, que é votar em quem é da região, se fosse distrital, eu e a delegada Tânia seremos eleitos por Joinville, e os 2 eleitos e pronto. Mas não é o voto distrital que manda, é o quociente partidário. Nós temos que votar em quem é daqui, por quê? Porque só Rodrigo Coelho trouxe mais de 100 milhões de reais em emendas para Joinville nesses 4 anos.
Para a saúde foi mais da metade disso, que ajudou, em especial no momento difícil que foi da pandemia. Da pandemia, São José, é verdade. Para o regional, para o hospital infantil, para o hospital BTs, maternidade da Civag, enfim, para todos. Várias UBSs. Para várias obras de pavimentação, como a Otto Cardéfio, como a Estrada Arataca, a rua Pedro Alves Cabral lá no Comás. Sim, eu estava na inauguração, o Gilson estava acompanhando também a inauguração rua, lá. Que é modelo, ficou linda, ficou fantástica, emenda antiga. Talvez se não tivesse, a prefeitura não daria contrapartida e não finalizaria a obra porque não tinha interesse. Sabe que o recurso da prefeitura hoje é muito pequeno. Enfim, foram várias as situações que a gente enviou de recursos para a cidade. Então, só do Rodrigo foram 100 milhões a menos, que agora até aumentou o valor das emendas, que está até sendo discutido e está uma briga aí, Câmara, Senado e STF. Então foram menos 100 milhões. Menos 100 milhões, vamos supor, do Darcy, ou menos 100 milhões do Coronel Armando, que podia até ter 4 federais, então nós temos espaço para isso. Jaraguá tem 2 federais, menos da metade do número de habitantes. 2 federais, Criciúma, que é 1/3, tem 3, agora 4 federais, que assumiu a Giovana de Sá como suplente. Então é complicado isso. Então o Joinville perdeu aí mais de R$500 bilhão em emendas devido a não eleger quem é daqui. Então isso é complexo porque quem perde é a cidade, né? Mas exatamente. E então, na sua opinião, no seu entendimento, tem que se fazer algo diferente para as próximas eleições. Urgente. Passado essa eleição de municipal, até acho que é até importante as entidades cobrar dos candidatos. Porque já é daqui a 2 anos, né? Na verdade é 1 ano e meio, porque a campanha já começou, né? Já começou. E muita vai alterar muita coisa em virtude dessa eleição agora. Claro. Mas então eu não vou perder o gancho. Senhoras e senhores, estamos entrevistando Rodrigo Coelho. E eu vou fazer essa pergunta para ele. Aliás, agora tenho 2. Então isso quer dizer o quê? Não está descartada a possibilidade de o Rodrigo Coelho vir daqui 1 ano e meio a disputar a federal novamente? Voltar ao cenário. Bem provável, né? Eu fiquei 10 anos na política, como falei. Não tem como deixar de perguntar, né, Rodrigo? 4 anos como vice-prefeito, 2 como vereador e 4 como federal. Eu penso que a minha missão na política não você é muito jovem acabou. Ainda, né? Tenho 44 anos, né? E eu tenho intenção de voltar. Sim. Tenho intenção de voltar. Se é deputado estadual, a federal, isso a gente vai ver lá na frente. A tendência é ir a federal. Na frente não, já daqui a pouco, né? Mas você está afiliado no Podemos ainda, não? Estou afiliado, mas sem nenhuma atuação partidária, né? Eu resolvi, uma questão pessoal, familiar, né? Um grupo que nos apoia também, de me afastar totalmente né? dessas eleições. Você pode ver que eu não estou postando nada sobre a eleição municipal desse ano em Joinville. Apoio um ou outro colega que são candidatos a vereador, que você vê que são pessoas do bem, que merecem, que devem estar lá. Mas não estou me expondo. Estou ajudando aqui um outro candidato a prefeito da região, né? A vereador também da região. Até por gratidão, né? O apoio que eu tive, enfim. Mas eu estou focado 100% nos negócios da família, mas em especial no escritório de advocacia, né? Que é, como eu falei antes, Sim. É o meu ganha-pão, é a minha atividade, é a minha profissão. Isso é importante, que as pessoas também, na hora de escolher alguém... qual é a tua profissão? Não, eu sou político. Não existe, o cara não é político, ele está na política. A vida pública, né? Ele está, né? Não pode ser... Porque daí acontece o quê? A pessoa faz de tudo para se manter no cargo político. Aquilo virou comissão de vida dela e às vezes faz coisas erradas e se corrompe para poder se manter em eleições, uma atrás da outra, e passa isso para filho, para neto, ou para os irmãos, ou acaba nomeando até parentes. Mas não pode ser assim a política. Então, é complexo quando a pessoa diz que ela é política. Para ter vocação, eu gosto. Mas eu sou formado em gestão pública, eu sou formado em jornalismo, sou formado em administração, enfim. Tem que ter uma formação em uma atividade. Porque senão ela fica muito suscetível, né? Porque a pessoa que não tem uma formação religiosa forte, não tem uma formação, educação boa em casa, valores firmes, sólidos, a política é prato cheio para quem quer fazer coisa errada, quem quer se corromper. No dia a dia, né? Hoje a tentação é muito grande, mas na política você está muito mais suscetível a isso. Porque você tem poder, né? Você tem acesso a essas emendas. Por que eles querem agora moralizar e publicizar mais ainda essas emendas? Porque muitos fazem problemas com emendas. Isso aí não é segredo para ninguém, porque isso é divulgado. Né?
que fazem caminho menos para tal município, porque lá vai ganhar tal empresa de licitação, porque lá vai ganhar uma porcentagem que vai para ele, ou para parentes, ou para financiar a campanha, né? Eu era o primeiro a divulgar a emenda quando eu mandava, porque eu tinha interesse, né? Eu sempre preguei por isso, e segundo, porque também tinha que prestar conta do meu mandato, então eu nunca escondi nada de ninguém em emenda, né? E aqui no nosso estado, apesar do que aconteceu aí de 19, né, prefeitos presos, né? Nunca tinha acontecido isso na história de Santa Catarina. Tinha sempre uma imagem lá em Brasília, inclusive, de um Estado muito correto, muito sério, de políticos exemplares, como Luiz Henrique, Expedião Amin, Jorge Bornaus, que foram os destaques aí nas últimas décadas, como o próprio, né, lá para trás, Nereu Ramos e tantos outros. Mas nunca tinha havido um escândalo tão grande, né, nessa questão aí que aconteceu do especial do lixo aí, e outras denúncias que atingiu... Das também, licitações, né? Prefeitos, inclusive vários da nossa região aqui, né? Então eu era o primeiro a divulgar as emendas. Então tem que realmente prestar conta, transparência é o mínimo que se exige. Mas eu tenho consciência tranquila de ter feito o meu melhor. E a gente que é cristão, né, Murilo? A gente às vezes não entende, né? Mesmo sendo cristão, não entende que, na hora o que Deus reservou para a gente, né? Eu vejo sempre o Vando também na missa. Mas depois a gente vai entender lá na frente, né? Por que aconteceu isso, aquilo, né? E eu sempre fui também muito claro, consciente da vontade popular, né? Eu nunca fui contestar lá o resultado da urna. Mas não sente um pingo de ingratidão, às vezes? Porque em determinado momento o deputado Rodrigo Coelho foi considerado até o melhor do Brasil, tinha grandes entregas e às vezes até de quem divergia ideologicamente dizia, não, mas ele é um deputado que faz entregas, trabalha bastante. E aí não sente assim, putz, o pessoal não me enxergou, onde que eu errei? Não pensa assim, às vezes? Eu sou muito tranquilo, sabe, Murilo, com relação a isso. Isso nunca, né, me fez a cabeça, assim. Esse reconhecimento de melhor deputado foi do ranking dos políticos, que é uma entidade que avalia a atuação dos parlamentares em Brasília. Isso nunca me mexeu comigo, assim. E eu sempre, até tem em casa isso, meu pai, que ganhou, perdeu a eleição também, que tem que respeitar a vontade do povo, sabe, o recado das urnas. Mas o Rodrigo foi mais votado em Joinville, foi mais votado do partido, não se elegeu por questão partidária, consciente. É injusto, Mas, eu falei, a gente é cristão e a gente sabe que algo melhor tem para a gente guardado, reservado, e talvez não seja na hora que a gente vai entender isso. E é bíblico, né? O homem tem os seus planos, né? Mas é o Senhor que dá a última palavra, né? Então, esses princípios cristãos é importante, sim. É importante. Então, como você falou muito bem, né? A gente fica... Eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Surpreso, totalmente. Mas é como ele colocou agora aí. Então, Deus tem os seus propósitos também, né? Talvez não era o momento para continuar, de repente, recolher e voltar mais forte ainda. Porque está no seu sangue. Não adianta que... Você pode, inclusive, né, estar lá com a família, que faz um trabalho excepcional, inclusive, um dos escritórios mais respeitados do sul do Brasil, né? Mas vai paralelamente continuar, mas a política, no meu entender, você sabe, né, Nils Murilo, você também é envolvido com política, vai continuar fazendo parte da vida do Rodrigo Coelho, a não ser que um dia... Por exemplo, a dona Cecília, né? Dizer, parou. Mas... Importante também isso aí, Wander, porque a política, claro que ela se materializa muito forte num mandato, né? Em especial num cargo de executivo, onde você tem condições de fazer mais coisas, né? Mas a política não se faz só né? No partido ou só através de mandatos, né? Você pode fazer uma atuação no seu bairro, na associação de moradores, na igreja, no Conseg, né, no Conselho Local de Saúde, enfim, são um movimento de jovens, de casais encontristas, enfim, são as mais diversas formas que a pessoa pode atuar politicamente, né? Então isso também tem essa questão, né? Então nunca estarei fora desse trabalho, né, de associativista, por exemplo, fiz parte da OAB, da CDL, também não impede. E segundo, também, a gente falou muito de aqui nós estamos em casa, né, de igreja, enfim. Tem o Provérbios, né, tudo há tempo embaixo do céu, Provérbios 13, né? Exato. Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Então tem tudo, tem o seu tempo, né? Por exemplo, eu achei que esse momento era eu de me recolher. Inclusive
evitei ao máximo dar entrevistas, te agradeço aqui o convite, o espaço, a oportunidade. Porque muitos estão perguntando, pô, Rodrigo não é... E muitos estão me confundindo com um candidato que é Rodrigo, prefeito. Pois aí. Eu ia justamente perguntar agora, porque para muita gente, o Rodrigo Coelho, ele viria nessa eleição municipal como um dos pré-candidatos à prefeitura de Joinville, ou vereador, como você mesmo lá atrás recuou também, né? Você já explicou aqui para a gente. E aí, aonde que pesou aí no seu, no seu pensamento, na sua decisão? Já está, incluso aí essa decisão do momento de se recolher para voltar mais forte depois? Sem dúvida. Isso é um dos grandes problemas, que o ser humano ele é vaidoso por natureza, né? Mas na política isso é muito maior, né? Tem um pessoal que é vaidoso, assim, com o ego lá em cima, são os políticos, né? Acho que estão no outro patamar, né? Quem está no outro patamar é o Flamengo, né? Né, Wander? É verdade, né? É verdade. De vez em quando dá uns tropeços, mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Por falar em Bíblia, ressuscitando os mortos. É verdade, é verdade. Ô, Renan, tá tudo certo, né, Renan? Estou tirando o Flamengo, é outro patamar, mas nós somos todos iguais. O Bruno Henrique é outro patamar. Nós somos todos iguais. Né? Nós somos todos iguais. Então, política tem muito disso. E poucos têm a consciência, né, de chegar a hora, não, essa não é minha vez. Poucos têm essa consciência. Inclusive, muitos pagaram o preço alto de forçarem candidaturas, em especial a majoritária. Exatamente. Em que a pessoa sai menor do que entrou. Perfeito. Porque nem sempre, eu vou ser candidato porque eu vou aparecer na TV, Não, mas nem sempre. Então, eu penso que o momento agora é de reeleição. É muito difícil tirar a reeleição do prefeito Adriano. Então, eu resolvi focar no meu escritório, no meu trabalho, que é o meu ganha-pão. Meu pai está com uma certa idade já também. E focar na família, porque Brasília é bacana, mas ele te distancia muito da tua base e da tua família. Eu ia, por exemplo, né, eu era muito Caxias, eu ia segunda-feira à noite para Brasília, ou terça de manhã cedinho, pegava aqueles voos cedos que tem em Navegantes, Curitiba, e voltava quinta-feira, final da tarde, chegava aqui. Né? Eu me buscava lá em Tia para fazer roteiro, às vezes pousava em Navegantes, pousava em Chapecó, pousava em Florianópolis, fazia roteiro, às vezes chegava sexta, sábado em casa, fazia roteiros aos finais de semana e tinha só, às vezes o domingo, quando tinha as festas de igreja em especial, né? Passou agora o frio, mas tinha nesse período, era muita feijoada, você ia em 4, 5 feijoadas. Né? A gente se encontrava em alguma... Verdade. 4, 5 feijoadas num sábado, num domingo, né? Ou num casamento, tinha 2, 3 à noite, batizados, formaturas. E você se obriga aí, pessoas querem que você vá, tem que participar. É importantíssimo, é muito importante. Senão eles falavam, por isso aparece aqui em 4 anos. Né? Nós elegemos aqui, né, pelo Partido Novo, o deputado Cadorim, né? Eu fui candidato junto com ele. Exato. E ele é o único deputado do Novo. Então, agora que nós estamos em eleição, ele precisa visitar os municípios para ajudar os candidatos. Imagina ele sozinho ter que viajar Santa Catarina inteira. Né? É muito difícil, é muito cansativo. Né? E, consequentemente, você deixa o teu porto seguro um pouco distante, Perfeito. Que é a tua família. Né? E outro, já foi o tempo que daqui a Floripa era 2 horas de viagem. Exatamente. Hoje, Florianópolis, você perde o dia todo pelo trânsito que tem. Exatamente. Você perde o dia todo. Eu vou para Mafra. Né? Se for para Mafra, você vai passar em Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, não vai só para Mafra, linha direta. Exato. Né? Porque vai passar em outras cidades também. Então, você perde o dia todo. Então, nosso estado é um pouco acanhado ainda em rodovias. Né? Muito difícil, né? O acesso. Tudo é perto, nós temos um litoral fantástico, cidades aqui próximas. Mas o trânsito é complicado, então você se desgasta muito. Né? E isso, hoje em dia nós temos celular, nós temos, né, a possibilidade de fazer ligações, né, virtuais, mas pessoas querem a presença lá. E você acaba não tendo assim a chance toda. Além de ter uma agenda às vezes corrida lá em Brasília, eu voltava, né, cansado e ia fazer esse roteiro. Então, Brasília distanciou. Então, o fato de me curtir mais a família, estar aqui presente, né, reencontrar pessoas, ou ter um tempo melhor, porque eu ia sempre fazer as coisas meio corrido, né? É bacana também você aproveitar esse momento até para depois valorizar. Claro. Né, valorizar e dar mais valor. E nas derrotas também se aprende muito. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso também. Mas a tendência é daqui a 2 anos voltar. Então eu resolvi achar que esse não era a hora de ser candidato.
né? Estou filiado ao Podemos ainda, mas não estou com nenhuma atuação partidária. O partido está com outras pessoas que assumiram, né, aqui em Joinville, e eu estou, como falei, focado no escritório. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o curioso muitas vezes da política são os bastidores. E Brasília é o centro, o coração da política, né, do nosso país. Histórias de bastidores, assim, Rodrigo, porque todo mundo acha que corre mala de dinheiro de um lado para o outro, é um negócio maluco. Não é bem assim, mas também existem, né, as conversas de bastidores. Tem gabinetes que eles nem batem na porta, tem outros que já são mais escancarados. Como é que funcionam esses bastidores lá em Brasília? Assim, o que me chamou atenção muito, né, é o quanto o cara que é sério trabalha. O quanto o político é sério trabalha. As pessoas têm a imagem assim de que o político não trabalha, né? Que o político é vida boa e tal. O cara que leva a sério, eu chegava lá 8, 9 da manhã e saía de lá às vezes 10, 11 da noite. Tinha, na reforma da Previdência, a votação, e até pela ser uma área que eu atuo, eu tive uma atuação bem forte. A gente ficou até 2, 3 da manhã votando muitos dias. Eu pego, por exemplo, a deputada Carmen Zanotto, e aqui não é em relação partidária A ou B. Era a deputada que mais trabalhava, assim, e ela cacarejava pouco. Ela não era muito de divulgar, assim, né, o quanto que ela trabalhava e quanto que ela era referência de ministros da saúde ligarem para ela, assim, diariamente para se consultar, para tirar dúvida, né, com relação a vários assuntos. E eu e ela fomos os únicos 2 catarinenses que participamos da comissão que foi criada pelo Congresso Nacional para acompanhar o enfrentamento ao coronavírus, né? Acompanhar o enfrentamento ao Covid. Então, eu e ela que participamos, tanto da vacina do Butantan, vacina da Fiocruz, né, e as compras, enfim, foi uma atuação bem bacana. E ela trabalhava fortemente. Com relação à corrupção, eles sabem quem eles chegam, eles conhecem já, eles já sabem quem tem... Então, em mim nunca chegou proposta indecente, porque eles já conheciam, né, o meu perfil, a minha atuação, então eu não vinham. Mas a gente sabia que isso acontecia e rolava. Mas isso, né, o Ministério Público, a Polícia Federal, né, e hoje em dia pessoas... Depois da Lava Jato ficou muito claro que uma hora a pessoa cai, não adianta. Pode demorar um pouquinho, mas hoje em dia é tudo rastreado, é tudo por internet, fica algum furo. Fica algum furo. Então, um dia a pessoa vai ser pega. Então, um dia eu estava em outro local e me perguntaram qual é a tua maior... tranquilidade, Rodrigo. Falei, a melhor coisa é chegar em casa e botar cabeça no travesseiro, porque eu fiz o melhor naquele dia. Consciência tranquila. Tranquila. Os 10 anos não tive um processo, nada que me desabonasse. Posso ter votado de acordo com alguma posição que desagradou A ou B, mas sempre justificando o voto, sempre estudando. Eu era muito chato com relação a isso, não queria ir lá votar de acordo só com o que o partido orientava. Não, pelo contrário, eu estudava, acompanhava, muitas vezes eu demorava para definir, fazia as emendas ao texto, gostava muito de legislar. Mas isso não tem preço, sabe? Você chegar em casa com a consciência tranquila e ter feito o seu melhor. Ao contrário de muitos que não dormiam com a consciência tranquila, né? Tanto que o Zolpidem lá, né, o famoso remédio para dormir, o pessoal tomava porque não conseguia dormir, porque não sabia se amanhã ia ser acordado cedinho por alguém batendo na porta, né? Bem por aí. Agora, e a gente tem visto casos aí, né? Situações. Rodrigo Coelho, em termos de representatividade do nosso estado de Santa Catarina, Joinville, como que hoje o Rodrigo, cidadão, advogado, né? Não que está exercendo a área da política, vê a nossa representatividade hoje, o cenário lá em Brasília? Olha, é complicado, né? O Murilo falou que às vezes parece a escolinha do professor Raimundo, né? E a gente chegou lá, daí apelidaram muito o pessoal lá, os novos, com a bancada da CEL. Foi a primeira legislatura que o pessoal ficava lá com o celular, assim, então tem uma foto bem emblemática em que foi tirado lá e não estava ninguém prestando atenção para a presidência da Câmara, para quem estava falando. Isso acontece, você fala lá para ninguém, para o seu eleitor, para você depois pegar o vídeo, editar e postar, porque os deputados que lá estão... Imagina que na Câmara de Vereadores são 19, já é difícil. Lá são 513. E é uma barulheira que você... E você que é da imprensa sabe disso, né, que trabalha com isso. Só ouve quem está lá, né? Porque quem está na TV vendo ou acompanhando pela rede social não acompanha aquele burburinho que está lá embaixo. Só microfone. Só escuta o microfone. Mas é um barulho assim, impressionante, que atrapalha o raciocínio, atrapalha a tua fala e tal.
É engraçado. Não tem como voltar atrás dessa pergunta. Então o pessoal tava assim, ficava focado mais com o celular, fazer aquelas lives e tal, para poder, né? E a gente tem visto muito disso. Lacrar. Então claro, a gente é de uma geração, né, intermediária, né? Que pegou, né, a sola de sapato, pegou o trabalho, entregar a santinha à mão, prestar conta, fazia isso, imprimia material, mas também pegou, né, a geração agora da rede social. Mas esse pessoal que fica muito refém do populismo digital, vamos dizer assim, refém de like, sabe? Então o pessoal tem que fazer coisas para lacrar. A gente vê, inclusive aqui em Joinville, a gente vê muitos políticos que fazem coisas assim, né, que falam lá para poder depois ficar uma boa edição de vida, para poder... Não é assim que funciona a política. Às vezes você, que foi eleito, ganhou procuração para ser eleito, vereador, prefeito, vai fazer coisas que vai desagradar a outros. E acontece que muito que esse pessoal que é eleito nessa onda fica refém desse grupo, né, desse pessoal. Vamos dar um exemplo. O senador Jorge Seife. Ele é o maior exemplo de que ele está refém, né, dessa ala mais ideológica do PL. Né, porque ele não tem como negar que ele foi eleito pelo apoio do Luciano Hang, da Van, pela vinda do Bolsonaro aqui, que considerava ele, inclusive, como um filho, e que desbancou, né, não só Dário Bergman, mas desbancou Raimundo Colombo, né, sim, e outros candidatos que eram muito mais conhecidos, até porque o Jorge Seife não tinha uma atuação muito forte aqui no estado, e, né, o pai dele tinha uma empresa de pesca em Itajaí, mas ele não era conhecido. Essa é a dura realidade. Mas hoje, foi no show da Madonna, por exemplo, já... Né, como se a gente que conhece Madonna desde criança sabe que ela sempre teve um comportamento inadequado, e o que ela fez naquele show não foi talvez nada diferente do que ela sempre fazia. Mas daí ele, como é da ala, né, ideológica do Bolsonaro, e a Madonna acho que tem uma posição mais à esquerda, não pode ir no show da Madonna, daí botou a culpa na esposa, que a esposa queria ir porque era fã, e a esposa pagou pagando o pato para ele. Mas que absurdo é esse, né? Que a pessoa não pode ir num show porque senão vai ser... Né? E agora ele está... Negócio do Moraes aí, do impeachment, ele está com um processo correndo no TSE, da candidatura dele, que ainda está sendo discutida, né? Abuso de poder econômico. Então ele está num cessar-fogo contra o STF, contra o ministro Moraes. Então ele não pode criticar, senão ele corre o risco lá. Esse é o conversa de bastidores. Né? Então ele está quieto hoje e o pessoal está cobrando ele, né? Está cobrando ele porque ele não está se posicionando, não está batendo forte. Quem pode fazer algo contra o STF são só os senadores que podem encaminhar um impeachment, por exemplo. E ele está quieto. Mas é isso aí, o pessoal foi eleito nessa bolha, nessa onda, né? E fica refém desse ativismo digital muito forte. E o pessoal faz só pensando, né, atrás de likes. Isso é péssimo. A internet é bacana, importantíssimo. Só que isso é ruim porque a pessoa perde a sua real identidade, entendeu? Sim. Fala o que o outro precisa ou quer ouvir, né? Exatamente. E dentro do que o Wander perguntou sobre representatividade, os dois que nós temos de Joinville, né? O Zé Trovão, ele fala para essa bolha, então ele também é refém. E o Darcy de Matos, ele é suplente. Então ele não tem o mandato... As emendas não são dele. Né? Não é ele que distribui. Os próprios cargos quem manda é o titular, normalmente. Né? Então, a nossa representatividade está muito baixa. A maior cidade do estado não tem um deputado federal realmente que fale em nome da cidade, que defenda Joinville. Né? A própria senadora Ivete, ela é senadora, ela é de Joinville, viúva do Luiz Henrique, mas também ela veio na suplência do Jorginho, né? Agora ela não está atuando, né? Está o Beto Martins, é isso? Isso. Então a nossa representatividade realmente está bem comprometida, assim, né? Eu acho que é um dos piores momentos. Nós chegamos a ter Luiz Henrique, Carlito, Enival Tolini, acho que foi federal, Vieira... Sérgio Silva foi federal? Sérgio Silva não chegou a se eleger. Não, mas... Tebaldi, né? Tebaldi. É verdade. Então, nós tivemos pessoas que a gente pode discordar de alguma coisa, mas representavam Joinville. Né? Conheciam a cidade, defendiam a cidade, né? Exatamente. Isso é fundamental. Eu vou dar exemplo Carlito. Todo mundo sabe da minha divergência com ele, dos atritos que a gente teve, mas ele chegou a ser relator do orçamento da União. Perfeito. Assim, isso é poucos, tá? Que consegue esse espaço. E como relator você consegue, você é de Joinville, do Estado, na articulação lá, você tem que atender a vários, claro, mas colocar mais recursos para a tua cidade, para a tua região, né, de modo correto, republicano, enfim. Mas chegou a isso, né? Então era um deputado que tinha um respeito lá, até porque pode discordar dele, mas ele tem a sua formação acadêmica e não defendia o seu lado, mas não falava besteira.
né? O Tebaldi, muitos discordam, até morreu, assim, minha opinião, muito injustiçado, com algumas acusações que não se comprovaram, né? Isso é complicado na vida pública, porque acabou com a história de uma Miss, né, que teve que ir embora de Joinville, numa história mal contada, que depois ficou provado, né, que ele não tinha nada a ver com isso, e a revista Isto É pagou lá, acho que R$60 mil de indenização agora, faz acho que 1 ano, 2, que foi após o falecimento dele que teve essa decisão, né, de dano moral, acho que, não sei se é viúva, vai receber, mas vê que é absurdo, né, mas na época massacraram com ele, né, e eu posso falar porque eu nunca votei no Tebaldi, né, mas e era um cara que era muito atuante, chegou a presidir, assim como tive a chance de presidir a Comissão de Turismo na Câmara, primeiro catarinense na história. Ele foi meu catarinense a presidir a Comissão do Consumidor lá da Câmara. Ele tinha uma atuação forte, ele é bem respeitado no PSDB. Voltolini, uma grande pessoa, ninguém pode falar mais dele, uma pessoa trabalhadora, assim como o Zé Carlos Vieira, o Adelor Vieira também foi deputado. Verdade, o Adelor. Nós tivemos vários aí, né, sem falar, claro, Luiz Henrique, né, que daí dispensa comentários, né. Hoje, claro, a Dona Ivete está com uma saúde, né, um pouco debilitada, né? Não tem como também cobrar muito dela. E aquela inteligência política ela não tinha, porque ela nunca teve um cargo, né? Ela foi ele como suplente, mas ela não, quem atuava era o Luiz Henrique. Ela levou o DNA da família, mas ela, pessoalmente, não tinha o traquejo político, né? É isso, ela está, né, uma atuação mais de bastidor e está trazendo vários recursos, então eu sei aí, sim. Várias emendas para... E ela não tem também pretensão política nenhuma, ela está focando, que eu sei, as emendas dela, claro, para o Bolshoi bastante coisa, mas para Joinville aí, na área cultural, que são poucos os parlamentares que destinam recursos para o turismo e para a cultura. É impressionante. Eu vi que ela mandou para o Bolshoi, para a Feira do Livro, né? Dona Ivete manda bastante recursos nessas. E você esteve à frente da Fundação Cultural, você sabe as dificuldades imensas, né, para se conseguir ajuda, né? Porque a cultura, ela não dá votos, né? E, em geral, quem é da cultura, quem milita lá, quem atua, em geral são de esquerda, né? Sim. Então, poucos É políticos, né? Então, se for lembrar de alguns aí, só lembrar só de Luiz Henrique, né, que enviou dinheiro para a área cultural. Porque pelo que não gostam. Segundo que... E é um orçamento já limitado no próprio município. Poucos municípios têm uma fundação cultural ou uma secretaria de cultura. A maior parte é uma gerência da Secretaria de Educação, normalmente. Então, poucos encaminhavam. E eu tenho uma tranquilidade de falar que fui o deputado que mais trouxe recursos para a cultura, não só de Joinville, para Garuva, para a região toda aqui, para Laguna, tem duas bandas lá, sinfônicas da cidade, que são centenárias, para Porto Belo, na cultura açoriana, Barra do Sul, para Araquari, agora a Rua Coberta está sendo feita lá em Araquari. Verdade. São recursos nossos que a gente enviou. Aliás, no dia da assinatura, eu estava lá com o mestre de cerimônia, você estava presente lá também, né, com o prefeito Clenilton. Foram mais de 5 milhões para Araquari, que a gente enviou de recursos, para fazer, por exemplo, a extensão de rede de Itapocu, que está crescendo. Exatamente. Quem passou por Itapocu está vendo que uma cidade nova está nascendo lá, empreendimentos maravilhosos, e chegar no final do ano caía sempre a luz. Mandamos um recurso para ajudar nisso aí, para o turismo. Barra do Sul, está sendo asfaltado todo o centrinho lá, recurso nosso. Eu vou lá no sábado o prefeito não vai à reeleição lá, vamos lá para inaugurar uma parte do trecho. Aquele projeto todo da Boca da Barra, lá do Mole. Vê só, foi a primeira vez que Barra do Sul foi recebida. Eu fui com o prefeito de Laguna e o prefeito de Barra do Sul. Nós fomos em 3 ministérios no mesmo dia. Ministro Tarcísio da Infraestrutura, o secretário da Pesca, Jorge Seife, mas era considerado ministério, e o ministro do Turismo, Gilson Machado. Nós fomos nas 3 para conseguir recursos, e as 3 tinham a mesma demanda, a Boca da Barra, a questão da pesca e a dificuldade de acesso, né? E eu, claro, puxei a brasa para a Sardinha, que é Barra do Sul, e tem um órgão chamado INPH, que é um órgão que fica no Rio de Janeiro, que é um órgão ligado ao Ministério da Infraestrutura, que faz os projetos, e é o pessoal qualificadíssimo, assim. De patrimônio histórico, isso? Não, o NPH, isso é o IFAM, patrimônio histórico é o IFAM. Ah, porque PH no final. IFAM, que é de patrimônio histórico. NPH é um órgão de projetos hidrológicos, negócio assim, não sei o nome. Instituto Nacional de Projetos Hidrológicos, que é um órgão muito antigo, ligado ao Ministério da Infraestrutura, que faz todo esse trabalho
na questão dos mares, né, das encostas e projetos de moles de pedra. Eles mergulham, fazem um estudo lá embaixo, é impressionante, a Tábua das Marés, um projeto caríssimo. E o Tarcísio chegou lá, ligou, está autorizado, fulano, no nome dele, ele era almirante, que eu acho o maior cargo, né, da Marinha, e veio visitar a Barra do Sul. Até o Gilson acompanhando aquele dia lá eles. Eu não estava aqui, estava em Brasília, foi na terça ou quarta, acompanhou, foram lá de barco lá, saiu o projeto, e doaram o projeto, que faltava o projeto para começar a captar recursos. Esse projeto valia mais de R$1,5 milhão, autorizado pelo ministro Tarcísio, na época, de infraestrutura, hoje governador de São Paulo, para fazer essa obra da Boca da Barra, que agora está em condições de poder captar recursos internacionais, né? Porque a prefeitura não tinha condições de pagar um projeto daquele, para evitar lá a ressaca que está comendo, né, a Barra do Sul, e tem vezes que já chegou até barcos de pescador bater lá na Boca da Barra, não poder sair, a maré tem que estar cheia, quem conhece lá, e a cidade tem uma vocação para pesca muito forte, né? Então, a tradicional festa da tainha, por exemplo, né? Já diz tudo. Né? Então, além do recurso que você traz, além dessas atuações, você consegue às vezes trazer recurso indiretamente por ter essa... E eu sempre fui um cara assim de... Eu não ficava lá na Câmara brigando, sabe? Não ficava lá discutindo, batendo boca, ou falando Lula ladrão, ou Bolsonaro fascista. Aquela briga que eu acho que não leva a nada, sabe? Eu acho que é uma perda de tempo isso aí. Isso não constrói pontos, não reforma posto de saúde. O problema da população não é resolvido por isso. Mas aí, Rodrigo, olhando para essa polarização, né? Porque virou essa discussão. Entrega um santinho no sinaleiro, tá, mas tu é Lula ou Bolsonaro? Cara, não, eu sou eu, né? Então, a esquerda aprendeu a lidar melhor, até porque a esquerda eu acho que é mais madura no país, né? A esquerda está atuando há mais tempo. Ele, no segundo turno, juntou o Lula com a Simone Tebet, com o Ciro Gomes, com todo mundo, a carreta furacão inteira, né? E a direita não tem essa capacidade de muitas vezes olhar e dizer, cara, a gente concorda em 80%, deixa os 20% de lado e vamos junto. Né? Não, o cabelo do Bolsonaro hoje não está bonito. Não, então tu é comunista, sabe? Então, a direita precisa amadurecer e aprender um pouquinho mais, né, Rodrigo? Assim, na política tem a chamada teoria da ferradura, né? Teoria da ferradura. E os opostos aqui embaixo, os dois, a extrema esquerda e a extrema direita, são muito parecidos. O modo de atuação desse pessoal de extrema direita é muito parecido com o pessoal de modo de atuação do PSTU, do PSOL, esse pessoal mais extrema esquerda. Podem ver o modo de... Só que o problema da extrema direita que ela é muito boa em apontar o dedo, sabe? Uhum. De condenar e não tem conversa. Então, se você... Por exemplo, eu era a favor da vacina. Eu acho que uma das maiores invenções, criações da humanidade, da ciência, são as vacinas. Muitos de nós estamos aqui vivos por causa da vacina que nossos pais deram quando nós éramos crianças. Eu não vou tomar vacina porque o presidente está falando que vacina vai virar jacaré ou vai acontecer. Não é por aí. E tem a posição dele, respeito, mas eu vou defender a ciência. Vou defender a vacina. Não, a eleição, eu podia muito bem chegar aqui, por exemplo, e falar, não, Wander, eu não fui eleito porque o voto não foi impresso. Eu podia colocar a culpa na urna. Seria muito mais cômodo para mim, né? Ficar com esse discurso de que eu fui eleito 3 vezes por essa mesma urna. Na época não contestei. Quando eu perdi, eu vou contestar o resultado da urna. Eu votei a favor do voto impresso auditável na comissão. Muitos colegas do PL votaram contra, porque veio a pressão de cima, porque tinha dinheiro do fundo partidário, veio pressão de cima para fazer as impressoras, né? E diminuir o valor do fundo. Veio a pressão para cima e muitos do PSL e do PL votaram contra lá na comissão e perdemos a votação. Eu votei a favor, acho que teria que ter, realmente. Mas eu não vou. Se eu não tiver prova concreta, exato. Porque a política tem que ser baseada em evidência. Não pode ficar falando o que tu acha, o que tu pensa. Eu vi lá no... Tem até uma propaganda bacana da Caerte, que está passando na TV, né? Não paga o pato lá. Uhum. Que a pessoa fica vendo na internet aquelas bobices lá o dia todo, aqueles videozinhos, e acredita naquilo, né? E quanto ela mais assiste, mais ela recebe aquelas coisas, né? Exatamente. O algoritmo, né? O algoritmo. Exatamente. E tem gente que ficava naquela bolha lá, né? Naquela discurso, e qualquer fofoquinha, qualquer coisinha, eles ficavam lá e faziam, né? E se alimentavam daquilo. Então, enquanto não tiver uma prova concreta de que realmente houve fraude na urna, não vou ficar acusando isso aí. Primeiro que eu jurei cumprir a Constituição. Né? Não só como advogado, mas como tu assume um mandato, você jura cumprir a Constituição e as leis do seu país. Eu não posso fazer um discurso desse irresponsável só para agradar
uma parcela que pensa assim. Então eu sempre tive essa postura assim, muito, muito tranquila de às vezes contestar, mas é a teoria da ferradura, tá? Mas isso eu tenho muita esperança que vai mudar, sabe? Vai mudar, que as pessoas estão mais conscientes do erro que fizeram. Não é porque a pessoa é 22 que é sinônimo de competência ou de seriedade ou de que vai fazer um bom mandato, não é assim não. Estão vendo aí que muitos, não só Witzel no Rio, que foi uma decepção, né? O juiz que foi preso, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, mas pessoal que decepcionou, mas tantos, Moisés aqui está, tantos outros. Mas sabe o que diziam? 22, não, tem que votar. Eu estou vendo, por exemplo, Ramagem, que é um cara muito próximo à família Bolsonaro. Mas lá no Rio o pessoal está achando que o atual prefeito Eduardo Paes está fazendo um bom mandato e vamos reeleger o cara e ponto. O vai ser no primeiro turno. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Em outras cidades do estado também. Né? Não é só porque a pessoa está... E é importante isso aí, porque hoje o Bolsonaro está no 22, amanhã pode estar em outro. Como já teve em vários outros partidos, como eu também já tive em vários outros partidos, e não bota fogo no fogo por nenhum, tá? Assim como o time de futebol, cada família tem os seus problemas. Cada partido tem os seus problemas, né? Adianta, é dura a realidade. Tem uns tem menos, outros tem mais, mas sempre tem uma ovelha negra lá, que a pouco esse cara pode sair do partido, expulso, enfim, mas sempre tem. Então eu boto a mão no fogo por meus pais, por mim e pela minha esposa. Os demais eu não arrisco não, porque a pessoa pode depois morder a língua, né? Exatamente. Perfeitamente. Vamos ao pote personalizado? Nosso pote personalizado. Gente, olha, nós estamos conversando com o Rodrigo Coelho. Podemos ficar mais tempo até, né? Porra, dá pra gente conversar toda semana. Eu quase não gosto de política, tu também, né? Exatamente. Mas é bom, Rodrigo, a gente ficar feliz, até porque eu tinha essa curiosidade, embora imaginaria, né? Então, que você vai continuar na vida pública também, além dos negócios da família, né? Eu acho que é bem importante. Mas assim, ó, só para ressaltar, por exemplo, Câmara de Vereadores de Joinville, são 19 cadeiras. Quando um bom entra, não é só um bom que entrou, é um ruim que não entra. Né? Então tu ocupa aquele lugar, tu ganha duas vezes. Exatamente. É um bom trabalhando e um ruim não trabalhando. Exatamente. Né? Então as pessoas que têm caráter, que têm boas intenções, têm que participar da política. Não adianta. Exatamente. E todo mundo deveria ser candidato um dia para saber o que é, né, Rodrigo? E outra coisa, eu faço um apelo aqui para a tua audiência e a qualidade do programa aqui, do estúdio, enfim, de vocês. As pessoas estão mais preocupadas com a eleição de São Paulo, por causa do Pablo Marçal, do que com a eleição Gente, eu tenho percebido isso também. Né? De Joinville ou em outras cidades, né, da região. Não só prefeito, mas a vereador, que é muito importante. A vereador é o cara que vai estar perto. É o único cara que vai ter a chance de bater na porta da casa dele. O prefeito é um pouco mais distante, tem da cidade toda. O deputado mais ainda, federal, fica em Brasília. O governador, raramente você tem a chance. O presidente da República, muito menos. O vereador é o único que você pode. Esse vereador depois também pode ser estadual, pode ser federal, pode ser prefeito, enfim. Então o voto mais importante e a campanha mais difícil é de vereador. E o pessoal vai definir o voto lá nos últimos 10 dias. Né? E está preocupado com o Pablo Marçal lá. As brigas nos debates. E ontem eu assisti o debate na TV Gazeta. Né? Eu não esperava assim que São Paulo, que já teve Mário Covas, né? Já teve José nível Serra, muito baixo, né? Assim, pessoas com um perfil, né, próprio Alckmin, o Bruno Covas, né, um cara preparadíssimo, prefeitos, né, diferenciados, com uma baixaria daquela, sabe? O Fernando Henrique Cardoso concorreu São Paulo, né? Fernando Henrique Cardoso concorreu prefeito, né? É verdade. E uma baixaria daquela, sabe? E não só por ele, mas assim os demais candidatos, né? O Datena quase perdeu saindo do... A única que eu vi que se manteve, não entrou na confusão, foi a Tabata, né? E a Marina não estava, né? Não participou, não convidaram do debate. Marina Helena. Que Marina Helena, ela participava do governo Bolsonaro, ela foi secretária de, acho que, desestatização do ministro Paulo Guedes. Ela é muito preparada, essa moça. Ela assim, ela era muito próxima. Uma das bandeiras nossas era a PPP, né? Fazemos parte do marco legal das PPP, das startups. E ela estava sempre lá, né? Muito preparada. Aliás, a equipe do Paulo Guedes, qualquer um podia ser ministro lá, um pessoal muito bom. Só que, claro, pouca chance, difícil, né? São Paulo está essa dificuldade. E ela não é nem convidada a participar dos debates, tal, também pode discordar dela. É uma menina que tem uma formação acadêmica boa, tá? Uhum. Mas outros demais lá era uma baixaria
Total, né? Até agora o prefeito já perdeu a sair do salto, já começou a ofender também. Isso é ruim para São Paulo, né? Porque é a maior cidade do Brasil, né? E isso depolarizou que o pessoal não dá nem bola para o que acontece em Joinville. Muita gente sabe, às vezes, quem são os caras de Joinville. Se perguntar, às vezes, na rua, o pessoal não sabe. Exatamente. Agora começou a campanha política na TV, o pessoal talvez começa a acompanhar um pouquinho mais, né? Mas isso é ruim para Mas eu ainda acho que as redes sociais ainda hoje é mais forte para mostrar, né? Mas é verdade, muito bem colocado. Se atentar mais às nossas causas aqui, né? A situação. E isso é importante, porque, afinal de contas, nós vamos decidir o que nós queremos de Joinville, né? Quem vai estar na Câmara de Vereadores? Murilo Schmidt. Quem vai estar na frente da Prefeitura, né? Se vai ser renovado. Eu vejo a possibilidade muito grande, né? Do prefeito Adriano continuar, né? E vou levar até, particularmente, minha opinião, e vem fazendo um trabalho muito bom. Né? Nem tudo é 100%. Né? O homem mais perfeito desse mundo, ele não conseguiu agradar a todos, né? Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, e mesmo assim, antes de mesmo crucificado, ainda pediu para Deus para nos perdoar. Então, assim, eu acho que tem que ir com calma, e muito sensato a sua colocação, ponderado, eu acho que é isso aí mesmo. Gostei muito, Rodrigo, a tua opinião na questão de que você percebeu que era um momento de você recuar, de se preparar também, porque nós estamos em processo de aprendizado todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu dou um exemplo, Wander. Fazia uns 4 anos que eu não conseguia ler um livro de início ao fim. Olha aí. E, eu adoro ler, né? Sim. Quem me conhece sabe, lá em casa tem uma biblioteca enorme. E eu comprava a vontade de ler, né? Porque eu vi o livro lá, quero ler esse livro. Eu não conseguia terminar, não tinha tempo para ler, porque agora já li mais 10 livros nesse período aí do ano que estou fora. E a leitura é fundamental, né? Exatamente. É fundamental. Bom, então eu quero ver se a gente pode se encontrar no Stamptish esse ano, né? Tomar uma cervejinha, nem tomar uma cervejinha por dia, porque, não. Porque o político tem que se cuidar, tem que se preservar também. Porque isso aqui virou uma arma, né? Então, já filmou? Olha lá, quem estava lá. Mas pô, o Wander sabe igual, eu gosto de pagode, gosto de tomar uma cervejinha. Não, mas no carnaval desse ano, o penteado do Rodrigo foi a coisa mais linda. Aquele loiro ali, olha, o homem ficou... Pois é, eu pintei o cabelo, eu tinha pintado quando tinha 14, 15 anos, né? Ia pro Barra do Sul, no Califórnia, no Marambaia, né? Marambaia, ia pro Bali High, ia pro Banana Joy, né? Banana e Ubatuba. Na Liga aqui, na Liga. Eu pintava o cabelo sempre, né? Pintava. Daí eu falei, agora pintar o cabelo todo, fora da política, né? Porque mas se eu tivesse pintado como deputado, os caras falam assim, o cara pirou, endoidou, né? Mas as pessoas têm que entender o seguinte, porque nós também somos normais. A gente gosta também de sair, de se divertir, né? Somos religiosos também. Não, você está na igreja, beleza. Mas, às vezes você está numa festa, olha quem estava lá, mas calma, mas aquele é o momento de lazer. É o momento que a gente precisa, né? Mas é verdade, o Rodrigo falou, é incrível que quando você tem uma colocação, né, você é conhecido, tem que tomar muito cuidado. O decoro. Vamos lá, Wander. Rodrigo Coelho. Bom, nós vamos fazer o seguinte, o Vinícius Rockenbach não está aqui hoje com a gente, no nosso Olacast, em virtude de compromissos. Não teve como mudar, aliás, até porque esse compromisso dele envolve comida, né? É como sempre, como né? Se, o Vinícius Rockenbach, ele não está aqui para se defender, vou aproveitar. É o cara que mais aproveita em termos de comida, a área gastronomia de Joinville, né? Você entra no Olá Joinville ou no Chuville, tá lá um prato, né? Cara, sinceramente, ele tá fazendo dieta, será que é verdade? Mentira. São mais de 210 mil seguidores passando fome. Porque, cara, ele vai em cada lugar. Olha, vou te contar, o homem é forte. Bom, no próximo programa, eu não estiver aqui... Algo aconteceu. E olha que eu fui o que dei essa ideia aqui, hein? Mas vamos lá. Antes, já que o Vini não está aqui, eu vou fazer aquele pedido especial. Isso. Se você quiser patrocinar o nosso programa, por favor. Olha, gente,
Redes sociais no ar. Aqui embaixo, por gentileza, você pode ser um apoiador deste programa, você pode ser, né, um patrocinador, você pode estar neste programa junto com o Olá Joinville, portal com mais de 210 mil seguidores. É só entrar em contato, Renan, corintiano. Né? Corintiano de São Chico. Corintiano de São Chico. Aqui as redes sociais, por gentileza, para você apoiar este programa, que já vai para 2 meses. Isso, e estamos com os convidados mais qualificados da cidade, né? Então, olha aí, ó. Então, por favor, né? Moral para a gente aqui, ajude as crianças, né? Não nós, né? As nossas crianças. Mas nós vamos fazer o seguinte, o Vini não está aqui, mas o Rodrigo vai tirar, como se o Vini estivesse aqui. Nós temos as 3 perguntas para ele. 3 perguntas finais. Rodrigo, vamos lá, 3 papéis, tira aí e passa para nós aqui. Uma. Aqui tem uma. Aqui tem 2. E aí, a terceira, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, você hoje faz as 2 porque você, aliás, é o cara da Motiva Filmes, que você quer fazer uma produção, né? Produção. Procure a galera da Motiva Filmes aqui no Coworking XYZ. Estamos aqui no XYZ ou onde você quiser, né? Exatamente. Temos toda a estrutura e Motiva Filmes patrocinadora desse programa. Ainda bem, né? Sucesso sempre, viu? É uma honra estar aqui com vocês sempre. Mas essas perguntas finais são pra gente humanizar um pouquinho os nossos personagens aqui entrevistados, né? E a primeira pergunta é: o que te faz sorrir e o que te faz chorar? Profundo. Muito. E ele é emotivo, hein? O Rodrigo Coelho é emotivo. Sem dúvida, né? O Jack e o Flamengo, as duas grandes paixões, é uma alegria, né? Ontem te fez chorar, né? O Flamengo. De raiva. Eu não sou tão fanático, talvez, quanto o meu irmão, quanto o Wander e outras pessoas, mas o Jack, que começa agora no próximo domingo. Sim. Já, né? O Jack Campo, né? Porque o futsal tá muito bem, graças a Deus, né? O futsal tá muito bem, né? Muito bem. Vôlei também agora. Vôlei, sim. Então são 2, né, grandes alegrias, assim. Chorar, olha... Eu sou bem emotivo, né? Você sabe disso. Então, ligação com a família, assim, com meus pais, minha mãe, a história de vida deles, de superação, de dedicação. Quando eu lembro, assim, é uma coisa que sempre me emociona e me motiva, né? E ter a graça de ter eles com a gente ainda, né? Eu vejo agora, por exemplo, o deputado Fernando perdeu o pai dele recentemente, né? E ele lamenta muito, assim, porque ele também estava num momento intenso político, também como pré-candidato. Ele perdeu o pai na última semana de filiação. E meu pai me convidou um mês atrás, antes de saber que tinha câncer, para almoçar domingo. Eu não podia, porque tinha que almoçar na casa de uns apoiadores e tal. E vê só, né? Então, acho que os nossos pais, assim, realmente é algo que me motiva muito de seguir em frente, fazer o melhor e aproveitar, né, cada momento, assim, de estar próximo a eles, né? E é bíblico, né? Honre pai e mãe, né? Escolhas como essa, né, de ser um político, de estar em Brasília, te distancia muito. Claro. Tu paga um preço alto por isso, né? A gente sabe que é pelo bem, inclusive, deles, mas dói. Essa pergunta aqui é bem interessante, Murilo, né? Porque tem tudo a ver, inclusive, com o que passou e o futuro. Tá bom. Tá bom, né? Deu sorte. É isso aí. E foi o Rodrigo que tirou a pergunta. Rodrigo Coelho, se pudesse mudar algo na sua história, o que você faria diferente? Muito você já falou aqui, né? Olha, eu confesso que tenho muito orgulho, assim, das escolhas que eu fiz, do meu passado, assim, de não ter nenhum problema de ir para casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Claro que hoje é fácil você falar, se tivesse me filiado a partir do A ou B, ou tivesse feito, né? Mas eu não ia ser eu, né? E o Luiz falava muito isso, você pode brigar com todo mundo, até com seus pais, né? Com seu pai e com sua mãe, mas nunca brigue com a sua consciência, porque você vai ficar te atormentando, né? Exatamente. O resto da vida. Então eu nunca briguei com a minha consciência. E teve pressões partidárias muito fortes, né, para o PSB, né, para poder votar de acordo A ou B, senão você ia ser suspenso, no caso da reforma da Previdência, dá um exemplo, né.
Mas se eu pudesse mudar alguma coisa, é ser menos sedentário, sabe? E a política também entende isso, né? Você acaba comendo demais e tendo hábitos não muito saudáveis, né? Apesar de ter lá em casa minha esposa que malha por mim e talvez por várias pessoas somando junto aí, né? Ela não conseguiu te convencer ainda nisso, não conseguiu ainda, me convenceu a várias coisas, mas até essa disciplina de malhar, sim, né? É uma coisa que eu confesso que eu acho que é muito chato, assim, mas então se eu pudesse mudar alguma coisa seria nisso, ser um pouco, e saber da importância que é, né, o exercício físico. Até uma caminhada, né? É bom, é importante. Nós já nos encontramos, né, faz tempo. Eu e minha esposa encontramos o Rodrigo e a Cecília, a esposa do Rodrigo, subindo no Mirante. Nossa! Subindo no Mirante, cara. E não sabe que eu não fui até o final, né? Ah, bom, essa eu não sabia. Parou no zoobotânico. Bom, é que é o seguinte, nós estávamos descendo, eles estavam chegando, né? Ah, então eu não sabia dessa. Talvez se eu tivesse subido, não estaria aqui hoje. Ou foi NNC numa entrevista, alguma coisa assim. Ô, Cecília, essa foto não tem lá aí. Não, mas é o caminho, eu faço meus exercícios, mas estou muito aquém do que seria o... Beleza, mas então vem aí, Rodrigo Coelho 2026. Até para ter energia, para poder exercer melhor o teu trabalho, né? É fundamental, tá? Disposição, né? É fundamental, porque a política é desgastante, assim. Você... Não, mas eu acho que é legal porque você é sincero, né? Então isso é mais uma prova de que você é sincero. Eu não sabia, também não tinha perguntado, né? Mas então você não foi até o final. Não, eu cheguei subindo. Fui até onde... Né? Sim. Próximo ali do... Parou ali no Parque 1. Parque 1. Na esquina. Murilão, vai lá. Olha só, esse é legal, porque a gente começou o programa com você perguntando a partir da faculdade, né? E aí falamos dos mandatos, etc. Mas qual é a melhor lembrança da sua infância? Sem dúvida, minha oma, né? Minha oma. Eu já imaginava isso aí. Minha oma. Você tem fotos com ela? Você é muito pequeno, né? Tenho poucas fotos. Na época não era muito comum tirar foto, assim, e revelar, guardar. Minha família não era Mas muito... eu vi algumas fotos emblemáticas que você postou um tempo atrás. Minha oma, a mãe da minha mãe, né? Eu nasci aqui morava na Rombandaí com a Indaial. Até teve que demolir a casa dela agora há pouco tempo, porque foi onde nós morávamos, né? No sótão da casa dela, né? Eu não cheguei a conhecer meu opa, que faleceu... Eu nasci em 80 e faleceu acho que uns 2, 3 anos antes de eu nascer. Meu irmão conheceu, mas eu não tive a chance. Então foi minha oma que praticamente criou a gente, assim, né? Porque meu pai estava muito na política e quando eu nasci, logo seja deputado, depois fez ser juiz classista lá em Florianópolis. Então, e depois que eu fui morar no lado, na casa ao lado, minha mãe também foi dar aula um tempo, foi professora, então trabalhou fora. Então eu ficava com a minha oma, assim, e eu tive a chance de viver até os 94, 95 anos, né? Faleceu faz 3 anos. Então, assim, sem dúvida, claro, tem os amigos do colégio, né? Jogava tênis de mesa, meu esporte sempre foi tênis de mesa. Eu já competi, jogava futebol também, mas não era o meu forte. Meu forte sempre foi o tênis de mesa. Mas é o carinho na minha alma, assim, né? A educação, as cocas de banana, né? A chineque, a comida alemã, assim, isso aí é algo que me marca muito, assim, da qual eu tenho um carinho muito grande e uma saudade muito grande, assim, da minha alma, dona Hildegard Quandt. Olha, e teve uma pessoa que veio aqui, que a lembrança acho que qual era a comida favorita, afetiva e tal, e a pessoa respondeu, a polenta da minha avó, é amigo dele. Padre Anderson Pitts. É verdade. É verdade. É amigo do Rodrigo. Exatamente. E ele falou mesmo, hein? Falou, a polenta da vovó. Puxa vida. Bom, e aquela pergunta? Você. Quer que eu faça? Eu? Então tá bom. Quem fará a pergunta hoje é ele. Guarda esse nome. Murilo Schmidt. Manda lá. Rodrigo, pra gente finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que depois de tu mesmo se ouvir falar tanto, eu queria que tu definisse em poucas palavras quem é o Rodrigo Coelho. Tu pode resumir. Eu sou o Rodrigo Coelho, joinvilense, filho do seu João e da dona Rose, e casado com a Cecília.
E uma pessoa que ama muito Joinville, que é muito temente a Deus e que procura fazer o melhor. Acho que a nossa missão aqui na Terra é ajudar as pessoas. A gente vê essa questão de política, mas não. Nossa missão aqui na Terra é ajudar as pessoas a fazer o bem. Cada um tem a sua forma de fazer dentro da sua profissão e da sua atuação. Então, acho que é difícil definir uma palavra só, mas eu penso que é isso. É nossa origem, quem está próximo, família, os amigos. Como eu falei, cuidar da saúde, o trabalho é importantíssimo, mas fazer o bem. E ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, cada dia uma conquista. Claro, é importante planejamento, é importante dedicação, pensar a longo prazo, mas nesse mundo doido que a gente vive, dinâmico e tecnológico, que as mudanças estão acontecendo, coisas que talvez, com o Covid mesmo, que perdeu várias pessoas, a gente começou a valorizar coisas que não dava bola antes, né? Coisas que aconteceriam talvez em 5 anos, hoje em 6 meses estão acontecendo, então penso que valorizar o aqui e agora é fundamental, porque a gente não sabe, pode acontecer amanhã, né? Pode acontecer alguma coisa, então acho que isso é o fundamental. Muito bem, Rodrigo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, do OlaCast. A gente deixa você à vontade para suas considerações aí e agradecer muito, né, a sua presença aqui. Essa primeira de outras, né? Futuramente, né? Você vai voltar aqui com a gente. Mas fique à vontade aí para quem está lhe acompanhando, para as pessoas, para os amigos, que não são poucos, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Estar num evento com o Rodrigo é complicado, né? É complicado, por quê? O Gilson sabe. Porque sempre chega um, chega outro. Então, quer dizer, então, vai lá, fica lá, eu estou aqui, tá tudo certo. Mas é legal, isso é muito bom e a gente tem que... Isso é um lado bom, positivo, né? Os antigos chamam de pau de enchente, que vai parando pelo caminho, né? Por aí. Né? É tipo curva de rio. Isso. Mas fique à vontade, Rodrigo, por favor. Olhando nessa câmera aqui. Tá? Obrigado, né? Para vocês, né? Obrigado, Murilo. Obrigado, Wander, né? A todos aqui. O Sandro, né? Desculpa o nome do... O Renan? Renan, desculpa. E o Gilson aqui, enfim, quem está nos assistindo, a sua esposa, né? Que esteve aqui com a gente também. Enfim, a todos vocês. O Vini. O Vini, a Motiva, que faz um trabalho fantástico, de altíssima qualidade aí. O Vini não pôde vir hoje, mas está aqui o Olá, quem acompanha ela pela internet. Para mim é uma alegria estar aqui. Realmente, na política, a gente vai nos locais para falar e 2, 3, 4... Quando chega a 5 minutos é muito, porque é sempre aquela correria, né? E eu acho que o bacana desse podcast é isso, a gente poder falar com mais calma, mais tranquilidade, e conversar, né, coisas que talvez a gente nunca tinha falado, talvez, né? E aqui ficar à vontade na frente de dois amigos. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado mesmo, né? Vou guardar com carinho esse dia aí. Depois vamos divulgar para as pessoas, para poder, quem querer ter a paciência de nos ouvir aí. Acho que foi uma hora e pouco, né? Mais de uma hora. Mais de uma hora. Sim. Então, uma chance muito grande aí. Obrigado mesmo. Sucesso, Murilo. Tenho certeza que chegou a tua vez aí, né? Chegou a tua vez. Conte com a gente. Faltam menos de um pouco mais de 30 dias, né? Para o dia 6 e o Wander sempre esse talento aí que todos conhecem já de longa data. E aquela primeira eleição de 96, tu falou, eu era muito jovem. Eu tinha 16 anos, foi a minha primeira eleição que eu participei como eleitor, né? E foi quando o Zico voltou para cá, né? Sim. Então eu acompanhei praticamente todos os comícios e via lá você. Eu falei, pô, o cara tem uma facilidade. Às vezes o Zico atrasava, estava em outra reunião, estava vindo de Brasília, estava vindo não sei aonde. E esse cara que eu cheguei a manter o povo lá alegre, empolgando até ele chegar. E às vezes ele queria botar uma pesquisa que você na hora, ou queria colocar no telão uma música, um jingle, ou um depoimento de alguém, né? E esse cara tinha que ficar lá. Vem aqui falar, ele chamava lá o Zé Guarda, chamava lá o Coelho Neto. Pô, mas tinha muita gente, né? Eu só dizia para ele o seguinte: quando o deputado chegar, ele chegou. Tinha que falar. Aí ele. Não tem. E eu aprendi muito isso, sabe? Claro, ele chegava, esperava, o que faltava para falar ainda, mas tinha uma limitação de tempo, né, Rodrigo? Era 2 minutos. Aí, quando passava um pouco, ele chegava do meu lado, né? Gentilmente. Wander, por favor, deu. E eu tinha que ir lá
né, educadamente, candidato, por gentileza. Tempo esgotado. Teve um que disse, não, eu estou no meu bairro, aqui eu vou falar. Olhava para o deputado. Bom, agora é com o senhor. Então era um tempo, sabe, tempo muito bom, mas eu aprendi muita coisa, né, nessa campanha. E você viu, né, muita coisa, então já é de família também, área política também, então é uma coisa impressionante. Eu não imagino você fora do cenário político. Eu, Wander, né? Então eu tenho certeza que você vai voltar. Como eu torço por esse cara aqui também. Se modéstia à parte, mas a pessoa precisa de políticas, pessoas do bem, sabe? Exatamente. Porque se nós, você falou muito bem, Murilo, se nós não ocupar, as pessoas do mal vão ocupar. Exatamente. E a pessoa gostando ou não da política, ela influencia e muito o nosso dia a dia. Influencia muito, muito. É importante quem possa, porque para ele é muito mais fácil ficar aqui na produtora. Sim. Né? Tu vai virar vidraça quando tu se elege, tu vira vidraça. É normal, muitos vão gostar, não vão gostar, né? Mas sair da zona de conforto e se dedicar. É importantíssimo isso. É importantíssimo, pessoas que têm princípio, têm valores, que a gente sabe que não vai fazer coisa errada. E poder fazer o melhor. Então isso eu acho fundamental, assim, as pessoas poderem participar. Que é fácil ficar só, né, no celular criticando, muitos ficam lá cobrando, né? Não, tem que sair da indignação para a ação, né? Uma frase que muitos têm falado aí, mas é verdade mesmo, tem que fazer isso e a chance é agora. Começa agora, com a eleição mais importante que eu acho, que é de vereador. Né? Muita coisa acontece em Brasília, mas não, que vai influenciar o teu dia a dia, que é o vereador, é o prefeito. Exatamente. Então, acho fundamental as pessoas participarem, acompanhar as propostas, leem, né? Não votar só no número, votar só numa onda, não, votar em quem ela achar que é melhor. Conhecer o candidato, né? Conhecer. Depois poder cobrar até. Exatamente. Depois poder cobrar, mesmo. Inclusive. Exatamente, por aí. Não pode votar no... eu vou na onda. Não. Acho que você tem que saber o perfil, saber o que pretende fazer, para ver se você tem interesse. Pô, mas isso me interessa. Histórico. Conta muito. Se tiver o vereador preso essa legislatura, né? Outro denunciado por rachadinha, isso é grave. Né? Muito grave. Isso é grave. É uma traição, né? Eu acho que tem vereador tomando Zolpidem por aqui também, não é só em Brasília. Fora outras coisas que podem acontecer também, então... Precisa de receita, porque aí eles compram à vontade. Que legal, gente. Nosso entrevistado de hoje, senhoras e senhores, sempre uma honra poder receber esse fenômeno que é de Joinville, né? Joinville da Gema. O carioca fala que é carioca da Gema, né? Torce pro Jackson, torce pro Jack, né? Tem mais esse detalhe. Nosso queridíssimo Rodrigo Coelho, filho do Dr. Neto, Coelho Neto, né? Que eu também sou fã. E falo isso porque eu conheço muito bem seu pai. E tivemos a satisfação de conversar com o Rodrigo Coelho. Já deu um spoiler aqui, daqui 2 anos. 2 não, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio já. Então você já tem um spoiler. E a gente vai ter novidades por aí, de repente, aí com o Rodrigo Coelho, né? No nosso OlaCast. A gente não conversou ainda. Esse programa à disposição em todas as plataformas digitais aí que tem a responsabilidade do nosso querido Vinícius Rockenbach, o pai da criança, do OlaCast, do Olá Joinville e do Chuville. Esse Chuville eu achei interessante, né? Chuville. E repetindo, não pode estar aqui hoje porque assumiu compromissos profissionais, mas também gourmet. Sempre. Né? Sempre, né? Gourmet, né? Mas de qualquer maneira, Rodrigo, muito obrigado. Eu agradeço. Deus abençoe grandemente você. E aqui as portas estão abertas aqui. Isso aí, obrigado. Murilão, com você. É isso aí. Então acompanhe o Olá Joinville, TikTok, YouTube, Instagram, Orkut, Mirk, qualquer coisa. Orkut. O Mirk, o MSN. Eu tô gasto pelo tempo, mas essa aqui o Murilo ressuscitou. Então, Olá Joinville, podem procurar, inclusive para nos patrocinar. Verdade. É muito importante para a gente manter esse projeto de pé. Então, contem com a gente aqui, sempre entrevistas de alto nível, pessoas engraçadas, pessoas inteligentes, pessoas preparadas e com um papo muito interessante para a gente poder levar informação, história e poder distrair um pouquinho também a cabeça das pessoas que está tão pesada, com tanta coisa ruim
a gente quer trazer um conteúdo positivo Já por dizia aqui. Renato Russo, né? O mundo anda meio complicado, né? É Então, isso mesmo. Vamos deixar mais leve as Mas, coisas. Wander, mais uma vez, obrigado. Show, meu irmão. Hoje dividimos em 2. Aqui, o cachê é nosso hoje, Vini fica fora. Então tá bom. Valeu, Renan. equipe. Renan, Gilson, Iago, obrigado a todo mundo aí. Show de Rodrigo, muito obrigado pela parceria de sempre. Sempre bons papos nós temos, um grande conselheiro. E saiba que o seu futuro está escrito. Para que você que acredita em Deus, Deus sabe, já tem todas as respostas. Exatamente. Só confiar. Certo? Um abraço, fechamos? Fechamos. Grande abraço e até o próximo Olá, Cast Renan, vinheta final. Tchau, gente.